boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cortes em Cena. Hoje estou aqui com o Bruno, com o Vinícius e com o Patrick. Os meninos, pessoal. Vinícius e o Patrick, são da Casa Fácil e o Bruno é da Vivano Construtora, Exatamente. né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área em que eles trabalham, espero que vocês gostem. Vamos conversar um pouco. E aí, Bruno, fala pra gente como que você entrou nesse ramo, como que você começou sua carreira. Então, bem de início, eu comecei a trabalhar tanto com construções financiadas, tá? Na verdade, o maior público hoje que eu trabalho é com construções financiadas, tá? Então, depois eu conheci a Casa Fácil, que hoje é parceira nossa, né? Então, desde então, a gente acabou trabalhando tanto com a modalidade, né? No caso, linha de financiamento, aquisição de terreno, mas construção e construção em terreno próprio. Entendi. E qual que é a ligação que você tem com os meninos da Casa Fácil, com a Casa Fácil? Então, eles fazem todo o processo, né, da parte Uhum. do financiamento, então a gente tem posso se dizer, né, que a gente tem essa parceria já há algum tempo, até mesmo porque quando alguns processos a gente sempre está em contato, né, Patrick? Sim. A gente sempre está em contato em relação de alguns clientes nossos, tá? Às vezes o cliente chega até nós no escritório, a gente acaba, por exemplo, dando aquele atendimento inicial, tá? Então, o processo em si do financiamento, com o Vinícius e o Patrick e toda a equipe da Casa Fácil, a gente acaba trabalhando para pré-aprovação de crédito, tá? E a partir do momento que a gente fez a pré-aprovação de crédito, a gente já entra com todo o time de engenharia para fazer tanto a compra do terreno, fazer uma boa escolha de terreno, tá? Até mesmo porque o ponto inicial, posso dizer, que é a compra do terreno, né? A partir do momento que a gente faz a compra do terreno, a gente já entra com os projetos arquitetônicos, tá? Que o cliente ele vai fazer todas as mudanças ali do projeto e tudo mais. Entendi. E assim, quando alguém chega pra fazer um orçamento com você, como que funciona? O que que você... Se eu fosse comprar uma casa amanhã, o que que você resolveria pra mim? Como que seria as etapas? Tá, Como que você funciona? fala em relação da construção. Isso, também. E Tá. do financiamento. Então, maravilha, então. Primeiro a gente ia fazer uma análise, né? Um estudo de viabilidade, antes mesmo, até mesmo porque quando eu trago os clientes até a construtora, a gente faz uma análise, um bate-papo, né? Até mesmo porque a gente, verificando toda a sua situação financeira, a gente já sabe quanto que vai ter uma pré-aprovação de crédito. A partir da pré-aprovação de crédito, a gente verifica quanto que a gente vai disponibilizar tanto para a compra do terreno quanto para a construção. Entendi. Então você pré-aprova, né? Você aprova o crédito. E aí eles, da Casa Fácil, colocam, fazem a minha casa no orçamento que você me deu. Não, É na isso? verdade, quem É. faz a pré-aprovação do crédito é a Casa Fácil, tá? Uhum. A gente faz toda essa análise, tá? Da questão financeira, tá? Do cliente. O pré, eu posso dizer que é o pré, avaliação ali do cliente, junto com a Casa Fácil, eles que fazem a pré-aprovação do crédito. Exato. Entendi. A gente faz a questão da análise do crédito do cliente, então, digamos assim, tem um novo cliente que o Bruno vai atender. O Bruno fala para esse cliente, ó, a gente trabalha com o correspondente da Casa Fácil, tá? Então, o correspondente Casa Fácil é um correspondente da Caixa, que tem como fazer avaliação de crédito, solicitar engenharia do imóvel. Então, o Bruno encaminha toda essa documentação do cliente, a gente faz a análise do CPF do cliente, vendo renda, toda essa parte. O crédito do cliente foi previamente aprovado? Eu devolvo a pasta para ele, ó, o cliente foi previamente aprovado, agora você pode seguir com a parte de projeto com o cliente. O que que dá para fazer com esse recurso? Mas quem vai falar o que dá para fazer ou não é o próprio construtor, tá? Não só com o Bruno, a gente trabalha com vários construtores, né? Então sempre tem essa questão. O construtor manda a documentação, a gente devolve para ele, ele trabalha contigo toda a parte de orçamento, parte de projeto, de personalização do que você gostaria na sua casa, tá? E depois ele já me manda tudo pronto. Projeto aprovado na prefeitura, a planilha no modelo caixa. Então já chega tudo pronto na nossa mão, tá? Aí a gente executa a parte do financiamento, finaliza o processo e ele começa a parte de obra e aí já sai a Casa Fácil de cena. Entendeu? Entendi. E é difícil para ser aprovado o crédito? Como que é? Depende da renda da pessoa? A análise de crédito, ela vai colocar muito questão à renda, né? Primeiramente, a questão de regularização, né? Se a pessoa está com o nome regular tanto na Receita Federal, quanto a questão do Serasa, SPC, toda essa parte.
A questão da renda é muito visado também, né? A questão de comprovação de renda, tá? Seja ela informal ou formal. Existem outras partes também que pode mudar na hora de fazer análise de crédito, como a questão do valor do imóvel. Então, há uma determinada renda para um valor de imóvel, tá? Isso pode influenciar também, enquadrar no Minha Casa Minha Vida ou enquadrar no SBPE. Existem as modalidades de enquadramento. Entendi. E você, Patrick, o que que você faz lá na Casa Fácil? Você trabalha com atendimento? Isso, eu faço a primeira parte, que é a parte do atendimento. Então, quando o Bruno, por exemplo, vai nos procurar o próprio cliente, a primeira parte que eu vou fazer é essa parte do atendimento. Então, às vezes, quando o cliente chega, às vezes só por estar procurando, ter ideia do que é a aquisição do primeiro imóvel, entender o que é o financiamento de terreno e construção, eles nos procuram lá. Então, temos a sala de atendimento, onde fica eu e o Gabriel, e aí a gente faz todo esse início. De repente, às vezes o cliente não tem ainda, às vezes, o construtor, tudo, então ele quer entender como funciona, exatamente para ter essa ideia do quanto ele consegue, que é onde é aquela pré-análise que o Vinícius e o Bruno comentou. Então, eu já explico o processo do financiamento, então todas as etapas, essa análise de crédito, como funciona a parte técnica também do financiamento de terreno e construção, né? O que seria essa parte técnica? Seja o pagamento do terreno, como que é feita a liberação do recurso, né? Porque de repente, às vezes o pessoal fala, então tudo bem, a Caixa vai lá, paga o meu terreno e libera todo o valor na minha conta para me fazer a construção. A gente explica que não é necessariamente, não é exatamente dessa forma. A Caixa faz uma liberação, mas conforme etapas de construção. Então, eu vou iniciar toda essa parte para o cliente e também fazer a análise de crédito. Então, eu junto toda a documentação, entrego o checklist que a gente precisa desses documentos e recebo essa documentação, para que com a análise desses documentos a gente passa para o analista de crédito e onde até o final do dia a gente dá uma média ali de 24 horas para dar esse retorno, tá? Então, a análise de crédito ela é bem rápida. Então, dentro desse tempo, a gente passa para a análise de crédito e o analista não passa a resposta. Se o crédito foi aprovado, se foi condicionado, né? Todas as suas respostas quanto a essa análise. Então, essa é a primeira parte que a gente faz. E quando o crédito não é aprovado, o que que vocês fazem? Vocês tentam explicar para o cliente como que funciona? Sim. Então, acho que é a primeira coisa, a gente procura explicar para o cliente o que realmente aconteceu. O sistema, ele dá diversas respostas, tá? Vai de caso para caso. Então, se o crédito aprovou, está dentro das condições que foi solicitada por ele, então ok. Às vezes tem a resposta que é condicionada. O que é o condicionado? É quando o cliente ele tem um comprometimento de renda. Então, a Caixa ela analisa e entende que o cliente ele pode pagar até equivalente a uma parcela de 30% da sua renda bruta familiar. E quando condiciona, significa que ele pode ter algum comprometimento, que pode ser, às vezes, um financiamento de um carro, de uma moto, um empréstimo que o cliente faz, tá? Então, são o uso do cartão de crédito, por exemplo, tá? Então, assim, tudo que você compromete a sua renda, tá? De que o sistema entende que você tem parcelas a pagar durante um bom período, condiciona. Então, se você recebe ali 5 mil, tá? Ou 10 mil, você pode pagar até 3 mil de parcela. Se você já paga R$1.000 de um financiamento de uma moto ou de carro, automaticamente o sistema vai aparecer lá que condicionou a uma parcela de 2 mil. Dentro desses 2 mil, a gente vai ver quanto libera de financiamento. Com esses 2 mil, liberou até 200 mil de financiamento. Vou passar para o cliente, aconteceu isso, condicionou. Com esses 200 mil dá para seguir? Conseguiu seguir, pode fechar. Aí a gente deixa pré-aprovado nessas condições. Se de repente o cliente, infelizmente não, eu precisava liberar até 250, 300 mil para a construção. É onde a gente procura entender o que era esse compromisso financeiro e explica para o cliente, você tem algo parcelado no nome, é ideal que você faça, às vezes, a quitação para que libere, para poder explicar para o cliente realmente o porquê que condicionou. E aí, ou então, por exemplo, ele realmente aceitar dessa forma e esse valor que ele precisava por fora, às vezes, negociar com o construtor. É onde o construtor vai trabalhar dentro da condição aprovada pelo cliente. Entendi. E o cliente, ele consegue construir uma casa com vocês, mesmo já tendo outra? Já estando pagando outra ou coisa assim? Sim, consegue. É algo bem específico, na verdade. Uhum. Se ele já tem um financiamento que foi feito de terreno e construção, hoje ele não consegue fazer um novo financiamento de terreno e construção, tá? Mas se de repente ele já tem um imóvel novo que ele comprou na planta, ou foi um imóvel usado mesmo que ele adquiriu através de financiamento, está financiado, e ele quer financiar o terreno e construção, aí nesse caso ele pode. Só que é claro, vai ter essa questão de condicionar a renda ou não.
Porque aí a análise vai ser, a renda que ele tem vai ser suficiente para manter o financiamento existente, mais seus compromissos, e também para esse novo financiamento que ele pretende para fazer o terreno em construção. Essa é a análise que vai ter, mas pode sim ser feito um novo financiamento. Entendi. Então, eles não conseguem, os clientes não conseguem ter 2 financiamentos de casa e E construção. terreno em construção, perfeito. Entendi, perfeito. E, Bruno, como que funciona toda a parte da construção? Assim, depois que é aprovado por eles, vai para você. Isso. Na verdade, a gente gosta de dizer, né, que foi previamente aprovado, né? Depois da pré-aprovação ainda a gente continua com o processo do financiamento, tá? Ali pode ter algumas divergências, né? A gente sempre gosta, a gente pontua para o cliente, olha, seguinte, você tem que manter a sua situação financeira até a assinatura do contrato da Caixa. Tá? Então é bem importante porque, como o Patrick mesmo disse, né? Às vezes a gente está no processo do financiamento, o cliente vai lá e compra um carro, por exemplo. Só que a gente sabe que ainda não foi feita a assinatura do contrato, a gente não fez a finalização do processo do financiamento. Então, quando a gente assina o contrato com a Caixa Econômica Federal, finalizamos o processo do financiamento, tá? Mas antes disso, ele tem que manter a situação financeira dele desde o início. E respondendo a sua pergunta, que aqui foi praticamente um gancho, né? Então, a gente faz todo o projeto arquitetônico no meio do processo do financiamento, compra o terreno, tá? Se for aquisição de terreno em construção, a gente compra o terreno, a gente faz toda a parte da análise técnica do terreno, tá? Porque ali não é só um terreno, tá? Qualquer terreno. A gente já analisa um terreno ali para o cliente para verificar se está tudo ok. E depois que a gente fez a compra do terreno, praticamente, né, que no contrato de compra e venda, a gente começa a fazer o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, tá? Depois que a gente fez todos os projetos, aí sim, fez a assinatura do contrato com a Caixa, finalizamos o processo de financiamento, né? Aí sim, depois, praticamente aí uns 10 dias depois, começa a fazer. Claro que antes, né, tem toda a parte da planilha, né, que a gente faz, a planilha, né, da Caixa Econômica Federal, ali pontuando, no caso, as etapas do financiamento, tá? Então, as etapas do financiamento, a liberação, né, como o Patrick disse, em relação do recurso que a Caixa vai liberar, porque ela libera tanto, ela faz a quitação do terreno e o restante vai para a construção, tá? Se for aquisição de terreno e construção. E ali a gente começa a construir, tá? Depois da liberação da primeira etapa. Então, vocês aconselham ao cliente não fazer nada, não pegar um financiamento, fazer alguma coisa até a assinatura do contrato, porque corre risco de mudar? Exatamente. A gente sempre aconselha o cliente, no caso, tá? Ele não mudar a situação financeira dele durante o processo, tá? Porque ali a gente sempre, né, na primeira reunião, pelo menos no meu escritório, a gente gosta de pontuar para ele o seguinte, tá? Olha, a gente está por um processo, tá? Porque até mesmo porque tem auditoria e tudo mais, tá? No quase próximo à assinatura do contrato. Então o cliente vai passar por uma auditoria para verificar se a situação financeira dele tá do mesmo desde o início, tá? Se manteve constante. Então, a gente sempre aconselha o cliente. Por isso que a gente sempre fala, né, Patrick, que tem que procurar um profissional, pelo menos para a gente começar a dar o início ali do processo do financiamento. E se caso o cliente mude? Tem uma diferença grande? Como que é? Como o Patrick também, ele situou essa questão em relação do condicionamento, né? O condicionamento nada mais é que se você, por exemplo, durante o processo do financiamento e você comprar, por exemplo, como eu citei, um carro, tá? A prestação dele, no caso, vai ser... a gente vai ter um condicionamento ali, tá? Então, a gente sabe que vai reduzir o financiamento dele. Exato. Acho que, assim, só interessante a gente pontuar, é claro, a avaliação de crédito, ela tem 6 meses de validade. Então, quando a gente fala assim, para o cliente, às vezes, tomar cuidado com essa questão de adquirir um bem, tudo, para assumir um compromisso financeiro, a gente está querendo dizer que dentro desses 6 meses, ele não pode mudar o seu compromisso. Se acontecer de adquirir e ainda assinou o contrato dentro desses 6 meses, perfeito. O sistema não vai entender que ele tem esse outro compromisso financeiro. Exato. O que acontece é se, de repente, o crédito dele vence e ainda não fechou o processo de financiamento, eu tenho que reavaliá-lo, e ele adquirir um imóvel, um carro ou um tipo de empréstimo que condicione a renda dele, aí sim isso vai impactar. Se dentro desses 6 meses ele adquiriu e não aconteceu nada com o processo, não precisou reanalisar o crédito desse cliente,
Aí tranquilo, realmente não vai aparecer. Não é, tô com o crédito aprovado, deu 2, 3 meses, comprei o carro. E aí já automaticamente vai mudar meu valor de financiamento. Não, isso mudaria se eu tiver que te reanalisar, tá? Mas é importante porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente está falando dentro de um processo de terreno e construção, de, primeiro, pesquisa de terreno, quando o cliente ainda não tem um terreno, após análise de crédito, às vezes demora, existe negociação entre as partes compradoras e vendedoras. Após isso, toda a parte do Bruno de fazer projeto arquitetônico, que demanda um tempo também. Que a gente sabe, ali, o terreno em construção, você vai fazer exatamente o seu imóvel, o seu lar da forma que você sonha. Então, às vezes, existe uma mudança no projeto, existe toda essa alteração. Então, você tem um tempo que é demandado, mas o tempo da prefeitura, se a gente está falando de condomínio, o projeto ser aprovado também no condomínio. Então, é um processo que pode sim demorar, às vezes, quase ou 6 meses. Tá? Então, dentro desse prazo, se acontecer de reanalisar o crédito, assim muda. Mas se assinou, deu tudo certo, chegou antes dos 6 meses e ele ainda assim adquiriu esse bem, não tem problema, tá? Mas é claro, se acontecer, o cliente está ciente que pode mudar o quanto libera de financiamento para ele. Isso do cartório, né? Tirando o cartório. Tirando o cartório, sim. Porque o cartório também tem um prazo aí para bastante. cumprir, né? Exato. Que a gente tem que aguardar o cartório, por exemplo, ali, fazer a alienação fiduciária, né? E porque a Caixa, querendo ou não, depois que a gente fez a assinatura do contrato, a gente tem que levar para o cartório para fazer a alienação fiduciária. Entendi. Vamos falar sobre valorização. Bruno, conta pra gente o que mais valoriza uma casa. Por exemplo, se eu comprar uma casa hoje e quiser vendê-la daqui 10 anos, o que mais vai valorizar ela? Olha, eu posso se dizer que há bastante tempo que eu estou trabalhando no mercado, a valorização seria uma boa localização, tá? Você escolhendo uma boa localização, fazendo um bom projeto, tá? Conta bastante aí, a gente sabe que conta bastante mesmo em relação do acabamento e tudo mais, mas uma boa localização, eu acho que acaba sendo primordial. Então a localização acaba sobressaindo a estética. A gente pode se dizer que eles acabam andando junto, né? Mas uma boa localização, a gente acaba fazendo um bom projeto, tá? Um bom projeto arquitetônico. Então, de início, uma localização. Boa localização, entendi. Assim, se eu... eu vou ficar sempre me colocando pra ficar mais fácil. Sim. Se eu comprasse uma casa, comprasse duas casas, as duas no mesmo tamanho, mesma estrutura, mas acabamentos diferentes. Uma que tivesse uma aparência mais rústica e a outra que tivesse uma aparência mais moderna. Tem diferença do valor, mesmo ela sendo do mesmo tamanho, na mesma localização? Aí vai depender do cliente, do gosto do cliente. Uhum. Porque quando se está, por exemplo, numa localização com o mesmo acabamento, alto padrão, por exemplo, aí vai ser mais do gosto do cliente. Se às vezes ele quer algo mais rústico, né? Algo mais padrão, convencional, ali vai depender bastante aí do gosto do cliente. Uhum. Mas você acha que a moderna acaba saindo mais cara? Hoje, por exemplo, vamos citar o telhado embutido. Hoje a gente está, por exemplo, indo para uma linha mais que as casas estão, por exemplo, tendo mais telhado embutido do que um telhado aparente. Como antigamente usava bastante telhado aparente. Então, hoje a gente tem mudanças, né? Então, a gente verifica que o mercado teve alterações, né? Hoje o gosto está mudando e muitos clientes chegam até nós e falam, olha, eu quero um telhado embutido, não quero um telhado aparente, mas também tem clientes que falam, olha, eu quero um telhado aparente. Então, depende bastante aí do gosto do cliente, do que ele está procurando. Na Casa Fácil, gente, como que é? Como que vocês lidam com os clientes teimosos ou os clientes... que não aceitam quando o limite não é aprovado. Quando vocês falam, infelizmente não foi, não deu certo. Como você disse, você falou que tem que explicar certinho. Só que normalmente, como é o sonho da pessoa, a pessoa vai querer insistir. Vocês tentam achar uma solução? Como que vocês fazem? Sim, a solução nem muitas vezes assim está ao nosso alcance, né? Sim. Mas acho que é sempre importante deixar para o cliente explicando o que pode acontecer. Porque realmente, às vezes no mercado a gente vê muito acontecer do cliente simplesmente receber a resposta. Tentei em outro lugar e simplesmente reprovou. Mas assim, aí a gente questiona, não procuram saber o porquê da reprova, né?
Então, assim, a gente procura sempre passar para o cliente exatamente, né, ou o máximo de informação possível sobre a análise de crédito. Então, o crédito reprovado, esse cliente ele pode ter um compromisso financeiro que está ocupando, então, a renda dele, automaticamente ele precisa entender o que é, às vezes negociar, ver se consegue, às vezes, quitar para poder liberar a margem para o financiamento. Às vezes existe, por exemplo, também a mensagem referente ao Bacen. Tá? Então, o Bacen é toda a informação do Banco Central. Então, tudo que você tem hoje vinculado a uma instituição financeira vai para o Bacen e é onde a Caixa puxa as suas informações. Automaticamente existe dívidas com prejuízo, que é quando você teve aquela dívida que você recebeu uma ligação, ó, se você pagar a dívida hoje com desconto, some do Serasa, você limpa seu nome. Isso realmente acontece. Só que automaticamente existe uma trava interna porque você deixou um prejuízo para aquela instituição. Então, automaticamente, quando você recebe esse tipo de ligação, tudo, se você pretende fazer um financiamento de imóvel, o ideal é que faça a quitação, tá? Quando acontece de ser valores, às vezes, muito altos para fazer esse tipo de quitação, não tem problema você negociar. Mas aí entra dentro daquela outra parte, que é o seu compromisso financeiro. Você está assumindo uma parcela por um tempo. Então, entra no compromisso. Ou então também dívidas vencidas, que não aparecem no Serasa, não aparecem no SPC, nessas análises de crédito, mas aparecem no Bacen. Mesma coisa, procurar essa instituição e fazer a negociação da mesma. Tá? Então, a gente procura sempre passar para o cliente explicar, claro, e passar para ele quais são as condições que ele precisa. De repente, é só depois de 6 meses realmente que ele vai conseguir. Mas ele não vai sair ali, a gente procura não deixar ele sair simplesmente, ó, seu crédito reprovou. Boa sorte. Exato. Não, infelizmente, a gente não gosta de tratar dessa forma. A gente procura deixar para o cliente explicando exatamente o que aconteceu. Às vezes não foi nem nessa etapa, às vezes o crédito aprovou, de repente o cliente viu um imóvel, o imóvel também não foi aprovado. Né? Às vezes por algum motivo, tudo, né? Então, assim, a gente tenta manter o cliente sempre bem informado do que está acontecendo e procurar as melhores soluções possíveis, tá? Para que ele realmente, como você falou, a gente está trabalhando com o sonho dele. Então, às vezes, pode ser que demore ali uns 6, 8 meses por algum motivo específico, mas dali no final ele vai voltar e vai conseguir finalizar o sonho dele, que às vezes é adquirir esse imóvel. E qual é a média de tempo, assim, de tempo demorado? Vocês falaram de uns 6 meses, mas é sempre esse tempo ou normalmente sai antes? Então, sobre o prazo, a gente está falando de terreno de construção. Então, terreno de construção, o correspondente trabalha pouco, tá? E o construtor, que encaminha o processo, o correspondente que trabalha mais, tá? Então, digamos assim, avaliação de crédito, como a gente falou, 24 horas. Ali foi o meu primeiro contato com o processo. Aí, ele vai fazer toda a parte de engenharia e me entrega toda a documentação de engenharia. Documentação de engenharia, o laudo ali, 10, 15 dias para o dinheiro colocar o laudo no sistema. E depois já ocorre a parte de assinatura de formulários e entrevista com o gerente. Então, o processo de financiamento tende a ser por volta de 30 dias, tá? Se fosse pensar só em caixa, só em correspondente caixa. Agora, quando a gente vai pegando aprovação de projeto da prefeitura, questão de averbar matrícula, então isso vai demorando no processo. O processo da caixa em si é rápido. A gente já fez processo de 15 dias. 15 dias. 15 dias, 20 rápido, dias. rápido. Já fizemos processos de 15, 20 dias. Claro, imóvel usado, documentação completa, legível, não precisava verbar nada, não tinha que esperar nenhuma documento. Não tinha que esperar nenhum documento para finalizar aquele processo. Entendeu? Aí é rápido. Ok? Agora, quando tem toda essa personalização para o cliente do terreno de construção, aí é um pouquinho mais demorado. Um pouquinho mais demorado. A questão da construção, quanto tempo demora, Bruno? Olha, vai Qual é a depender. média? Olha, vai depender de projeto para projeto, tá? Uhum. A gente já teve projeto, por exemplo, que demorou 12 meses. A gente já teve projeto, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que demandou aí 6 meses. A gente já chegou a fazer projeto em 8 meses. Então, vai depender aí de cada cliente, tá? Se, por exemplo, vai ser um imóvel que tem uma metragem maior, tá? Por exemplo, agora a gente vai iniciar mais uma casa, por exemplo, mais uma construção no Recanto Sabiá, que é um condomínio também de 164 metros quadrados, mas também a gente tem, por exemplo, construções que o cliente ele teve o recurso meio que limitado, tá? De 64 metros quadrados. Então, cada cliente tem um prazo, né, de construção. Entendi. E assim, mexe bastante no valor, é a questão quanto maior, mais caro, ou não é tanto? Vai mais da localização mesmo? Olha, em relação à aquisição de terreno mais construção, se o cliente ele já vem, por exemplo, com
sem o terreno, no caso, tá? Então, a gente pode se dizer que a gente tem que analisar primeiro o potencial de financiamento que o cliente conseguiu, tá? E se ele falar assim para mim, olha, Bruno, foi pré-aprovado, por exemplo, um crédito de 350 mil reais, no caso, um imóvel, desculpa, de 350 mil reais, 280 foi pré-aprovado, tá? E eu tenho 70 mil reais, tá? Aqui seja de FGTS ou de recurso próprio. Então, a gente acaba aumentando a metragem de área construída, tá? Vai, claro, que demanda aí também em relação do terreno, tá? Porque a gente sabe que se ele quiser comprar um terreno, por exemplo, de 150 mil reais, tá? Ou de 100 mil reais, então praticamente sobraria um pouco mais de recurso para a construção. Então a gente tem uma na verdade a gente pode dizer que é bem variável, né? Que a gente vai depender bastante do cliente, o que ele pretende. Entendi. Queria fazer uma pergunta, assim. Eu tenho um professor e o colega dele, ele comprou um apartamento em Araraquara, ele comprou um apartamento e ele pegou uma vista bonita, ele quis o apartamento por conta da vista, né? Pegou, acho que foi um dos maiores, assim, dos andares, né? Enfim, acabou acontecendo que passaram uns 3 anos e construíram outro prédio na frente. E aí ele foi atrás pra reclamar com todo mundo, só que aí não tinham o que fazer. Quando isso acontece, tem como vocês preverem isso ou acaba acontecendo? Porque assim, foi um período de 3 anos. Foi rápido, né? Foi Sim. rápido. Então, não tinham como eles saberem antes como que funciona essa parte. Não tem como a gente prever essa questão, né? Uhum. Mas, como até o mesmo Vinícius disse, né, Vinícius? A gente... outro dia a gente foi, por exemplo, lá na Casa Fácil para conversar, né? E o Vinícius, ele teve um caso parecido, né, Vinícius? Que o cliente chegou, por exemplo, até ele para reclamar, por exemplo, que apareceu essa questão, né? Então, a gente acaba não tendo essa previsibilidade sobre isso, né? Então, a gente pode se dizer que foi algo que infelizmente aconteceu, né? Não tem muito o que fazer nessa questão, né? Se, por exemplo, hoje a gente faz uma pré-aprovação de um imóvel pronto, né, Vinícius? Como a gente tem, por exemplo, condomínios em São Carlos, que você tem condomínio de alto padrão, né? Que foi passando os anos e construiu o prédio em volta do condomínio todo, né? Então, todos os prédios olham diretamente para aquela casa de alto padrão lá embaixo, às vezes com piscina, alguma coisa do tipo, né? Então, é complicado. Nossa. É complicado. Então, a gente está sujeito a acontecer, né? E com mais a questão de empreendimentos verticais, isso acontece muito, né? Quando a gente fala de um condomínio de alto padrão, são casas, né? Não acontece tanto esse tipo de coisa. Às vezes o sobrado que vai tampar uma visão, alguma coisa assim, mas não é um prédio tampando a visão de outro prédio por completo, né? Entendi. É diferente. Acontece mais na questão de Sim. prédios mesmo. Até mesmo porque quando a gente fala, por exemplo, de um imóvel residencial, uma construção, no caso específico, o cliente ele já está procurando uma localização. Então ele sabe que aquela localização que ele pretende morar não vai ter nenhum problema, tá? Então, até mesmo porque quando ele chega até nós, ele fala assim, olha, Bruno, quero morar em uma localização tal, tá? Ou se ele não tem conhecimento, por exemplo, nos bairros, por exemplo, daqui de São Carlos, a gente vai encaminhando para ele, olha, você pode comprar o terreno em tal lugar, ou em outro lugar. Então, ele acaba, olha, nesse lugar eu não quero morar, tá? Mas nesse lugar eu achei interessante. Então, ele tendo essa familiaridade em relação do terreno, tá? Então é bem tranquilo, porque aí ele acaba evitando esse problema que você falou. E mesmo assim ele ainda pode ter problema, né? Porque Exatamente, a gente não escolhe com vizinho, A gente exato. não escolhe vizinho. Exato. Então tem essa questão, né? Você escolhe ali o seu terreno ou o seu apartamento, móvel usado que seja, e quando você vai ver, estão destruindo a casa do lado para fazer um prédio gigante, entendeu? E não tem o que fazer. E era uma casa que estava ali há muito tempo, ninguém falava que aquela casa ia sair dali. Depois de 3 anos, simplesmente limparam o terreno e vão fazer um prédio. Isso acontece muito em São Carlos. Um barracão, por exemplo. Barracão. Imagina, por exemplo, você morar do lado e ter um barracão do lado, por exemplo, trabalhando com produção, por exemplo, de algum material que a gente sabe que vai ter um ruído ali do lado. Então é algo que a gente acaba não prevendo mesmo. Eu achei que vocês conseguiam prever isso, assim, que nem esse caso que aconteceu, que eu contei pra vocês.
3 anos é pouco. Eu achava que a pessoa que vendeu, né, pro cliente o prédio já sabia que ia acontecer isso. Mas então surgiu no meio, depois que ele comprou, surgiu no meio do processo. A gente pode se dizer que nessa situação, as únicas pessoas que teriam esse conhecimento, a gente pode dizer que é a prefeitura, né? Ah, Que entendi. às vezes eles entram em contato, já tem aquele projeto para aquela tal localização, mas, por exemplo, a Casa Fácil, ou, por exemplo, a minha construtora, não tem esse Vocês não conhecimento. têm esse Exatamente, conhecimento, não entendi. acaba chegando até nós. Seria mais a prefeitura mesmo. É menos uma dor de cabeça. E você, Vinícius, o que você faz lá na Casa Fácil? Bom, eu cuido da parte final do processo, tá? Então tem toda a parte avaliação de crédito que é feita com o Patrick, com o Gabriel. A nossa gerente cuida de todo o processo de engenharia, todo o processo de montagem, e eu cuido da finalização do processo. Então, todo aquele checklist de documentação do comprador, e se o comprador está previamente aprovado conforme as condições, o checklist do imóvel, o imóvel foi aprovado, e o checklist do vendedor, porque o vendedor também passa por uma avaliação, tá? Não é uma avaliação de crédito, mas ele passa por uma avaliação, por exemplo, de restrições, tá? Até um tanto de restrições, ele pode vender o imóvel. Acima de restrições, já tem que solicitar uma análise jurídica para a Caixa. Então, eu cuido mais dessa finalização do processo, essa parte documental, tá? Aí eu encaminho uma central de análise, essa central de análise depois retorna com o conforme desse processo e a gente encaminha para a agência para assinatura. Então, eu cuido mais dessa finalização. E dá trabalho? Como que é? Nossa. Porque a finalização, né? Nem me Ele fala. começa e você termina, então. E tem alguns casos, vem de lote, entendeu? Então, a gente está falando de, por exemplo, terreno e construção. Uhum. Vem um processo, ok? No outro dia vem outro processo. E quando a gente fala de empreendimento, vem 30 processos, 50 processos para você fazer toda essa conferência. Nossa, é muito. Já fizemos, não sozinho, claro, com toda a equipe, tá? Fizemos 120 processos de uma construtora dentro do mês. Né? Dentro do mês. Então, Meu assim, Deus. realmente é muito documento. E às vezes a foto do documento não ficou legal, aí tem que solicitar um novo cliente. Então, fica nessa questão, é bem complicado. Às porque vezes é pouca coisa que muda, né? tem que verificar se o documento está Uhum. no processo e se ele está legível. Então tem que verificar tudo isso. E se está compatível com o sistema da Caixa. Nossa, tem que Então, ver coisinha por coisinha. Tem que revirar o processo mesmo. E aí, depois de você, vai pro Bruno. Não, é depois que eu faço essa parte, vai para a Caixa. Aham. O gerente da Caixa assina o contrato com o cliente. Uhum. O cliente faz o registro no cartório. Quando ele registra o contrato no cartório, o que é o registro? É o terreno que ele comprou, ou a casa que ele comprou, seja, que já possui o nome dele. Então, vendeu para João com alienação à Caixa. Tá? Então, o imóvel já está alienado fiduciariamente à Caixa. Ou seja, a Caixa já tem aquele imóvel como garantia. Aí sim ela paga. Entendeu? Aí sim libera o valor de financiamento. Tá? Quando a gente fala, um financiamento leva em torno de 30 dias. O cliente já assina um contrato com o vendedor do lote dizendo que vai pagar em 30 dias. Não tem como garantir isso. Tem questão de projeto, tem a questão do cartório, que demora mais 30 dias. Então, o correspondente a 30 dias, a gente fala para o cliente todos os processos do financiamento. Tá? E mesmo assim, durante o processo pode ter mudança de regra. Mudou uma regra da Caixa no meio do seu processo, pode ser que seu processo fique inviável. Como, por exemplo, tivemos uma mudança recente de 50% de entrada em alguns imóveis. Tá? Então, você está comprando um imóvel de 200 mil, antigamente você tinha que dar 40 mil de entrada, que é 20%. Agora você tem que dar 100 mil de entrada. Então, é uma mudança que causa inviabilidade de processo. É. Sim. E como que vocês fazem, assim, quando o cliente tá tentando fechar uma casa com vocês, mas normalmente, sei lá, ele é CLT e ele não consegue fazer toda essa correria da documentação, de levar no cartório e tal, porque tá em horário de trabalho, normalmente no horário de almoço não dá, né? Como que vocês fazem? Não, legal. Essa parte a gente começou a trabalhar na Casa Fácil de um tempo pra cá, né? Então o cliente, ele trabalha durante todo o dia, às vezes não trabalha em São Carlos, né? E a gente atende todo pelo WhatsApp, então isso já fica fácil. Simulação, toda essa parte pelo WhatsApp de informação. Claro, a assinatura tem que ser presencial, não tem o que fazer, né? Porém, essa parte de cartório, prefeitura, solicitar matrícula atualizada, a gente consegue fazer hoje na Casa Fácil. Então, por exemplo, eu preciso solicitar uma matrícula. Antigamente a gente ia até o cartório de registro de imóveis, solicitava essa matrícula e demorava um dia útil para retirar essa matrícula. A gente começou a solicitar online. Então, eu só passo o código de Pix para o cliente pagando
a matrícula, em 4 horas eu já tenho a matrícula ali Nossa, super para rápido. solicitar a engenharia do cliente. Então, vamos voltar naquela questão. Análise de crédito, 24 horas. Se no dia da análise de crédito o cliente vai me passar, Vinícius, a matrícula é essa. Eu solicito a matrícula online, no mesmo dia ainda eu consigo solicitar a engenharia do cliente. O processo fica muito rápido. É bem mais O rápido. processo fica muito rápido. Então, toda essa parte de ajudar o cliente, a gente está ajudando tanto o cliente quanto a gente também, né? Quanto mais contrato a gente assinar, melhor. Entendi. E com você, Bruno, como que você lida com seus clientes do dia a dia, quando é alguém que não consegue vir até o seu escritório porque trabalha fora ou coisa do tipo? Como que você faz? Você atende aos finais de semana também? Olha, eu posso dizer, tá, que é nossos clientes, né? Porque o que acontece? Ali o cliente, ele passa por mim também, tá? Passa pela Casa Fácil. Então, o que acontece? Quando os clientes, por exemplo, não têm horário, porque a gente sabe que a maioria dos clientes, pelo menos, né, trabalha ali das 9 às 18 horas, tá? Então, eu faço um atendimento especial que, por exemplo, às 19 horas, tá? Então, o cliente fala, olha, tem como agendar, por exemplo, às 7 horas da noite, por exemplo. Então, a gente acaba fazendo esse atendimento, tá? Às 7 horas da noite, ou até mesmo de sábado, tá? Sábado de manhã, sábado à tarde. Então, a gente, até mesmo quando for finalizar, isso eu nem estou falando em relação de assinatura de contrato. Estou falando em relação de uma boa simulação também, tá? Porque acaba chegando material, por exemplo, para Casa Fácil. Olha, o cliente, ele está nessa situação. Então, vamos trabalhar toda essa situação dele aqui. Então, a gente acaba trabalhando junto. Consigo, por exemplo, passar informações para eles. Eles acabam passando informações para a gente, tá? Então, eu tenho uma reunião com o cliente, a gente pode se dizer um pouco mais informativa, falar, olha, é o seguinte, está acontecendo isso com você, tá, hoje, então a gente precisa fazer essa alteração, tá, ou até mesmo, como o Patrick mesmo falou, tá, em relação do condicionamento, tá, às vezes o cliente, por exemplo, está pagando 2 financiamentos, tá, de um carro, ou até mesmo está pagando uma moto, por exemplo, para a filha dele, e está no CPF dele, então a gente precisa fazer essa análise, né, esse estudo de viabilidade, tá, até mesmo porque para a gente entender, mas sobre em relação de tempo, o cliente me ligou, a gente acaba, por exemplo, já fazendo esse atendimento, seja, por exemplo, até às 8 horas da noite e de sábado. Entendi. Ah, que bom que vocês procuram ajudar, né? Sim. E como que é trabalhar com sonho, gente? Porque é uma coisa delicada, né? É o sonho do cliente. Exato. Não pode. Pode falar. Olha, para se dizer, em relação do sonho, tá? O cliente chega até nós com aquela visão. Será que vai dar certo? Insegurança, né? Porque, querendo ou não, ele fala, poxa vida, pensa, né? Antes de chegar, por exemplo, ali na construtora. Olha, será que vai dar certo a pré-aprovação do meu financiamento? Será que eu vou ter uma boa, por exemplo, construtora ali dando suporte? Então, trabalhar com sonho, você tem que colocar o seu potencial máximo naquele cliente, tá? Seja qualquer cliente, tá? A gente tenta dar o máximo ali para tornar aquele sonho realidade, tá? Porque às vezes o cliente chega, por exemplo, com uma visão, ou até mesmo de outra construtora, fala assim, olha, é o seguinte, deu um problema lá, eu não consegui ter esse suporte, então, sendo bem sincero contigo, às vezes ele chega decepcionado de outra construtora e vem até nós, a gente consegue dar todo esse suporte para o cliente, ele sai totalmente feliz. Ai, que bom. E como que a Vivano nasceu? Como que ela apareceu, a Vivano? Para ser bem sincero contigo, tá? A gente teve várias etapas, tá? Primeiro, na verdade, bem antes, tá? Isso daí já fazia mais ou menos aí uns 4 anos, chamava Lumasa Construtora. E a gente teve passamos por várias etapas, vários processos, tá? A gente sempre percebeu o seguinte, qual é a maior dificuldade do cliente, tá? A maior dificuldade do cliente, hoje em dia, a gente sabe que é recurso, tá? Então, primeiramente, eu comecei a entender sobre financiamento, tá, habitacional, e depois conheci a Casa Fácil. Eu pensei comigo, eu preciso achar algo que eu consiga, por exemplo, entender o cliente, dar um suporte para o cliente, tá? Porque eu sempre gostei de construções. Eu, quando, por exemplo, há 5 anos, 6 anos atrás, eu era estagiário, tá? Eu trabalhava em outras construtoras. Então, ali eu entendi que ajudar o cliente era primordial, porque ali a gente não está falando, por exemplo, de um produto. A gente está falando, como você falou mesmo, é um sonho para o cliente. Então a gente precisava achar um meio. E foi ali que eu falei assim, poxa vida, eu preciso criar uma construtora para dar todo o suporte. Porque às vezes o cliente ele não tem recurso,
tá? Então, pro recurso, eu vou achar um financiamento para ele, que foi o que aconteceu, tá? E tive que montar toda uma equipe, estruturar toda a equipe, tanto do marketing, tá? Porque às vezes o cliente, mesmo ele estando em casa ali, tá? Ele não tem conhecimento sobre financiamento, então foi um gatilho trazer ele até o nosso escritório para a gente começar a dar uma assessoria e trabalhar junto ali com a Casa Fácil, encaminhar o processo do financiamento. Então eu sempre falo, não é um produto, tá? Aqui não é um produto que a gente vende, tá? É um sonho para a sua vida, tá? E faz quanto tempo que a Vivana e a Casa Fácil começaram a trabalhar juntos? Ali, na verdade, o processo que a gente encaminha para a Casa Fácil, tá? Porque a Casa Fácil, ela acaba trabalhando com diversos processos, tá? Uhum. Diversos produtos, tá? Não só com construções, eles trabalham com imóvel pronto, tá? Então, ali já faz uns 4 anos aproximadamente, tá? Que a gente vem encaminhando o processo para eles fazerem avaliação de crédito. Então, a gente tem uma parceria ali que eu vou encaminhando o processo para eles fazem análise e também tem clientes, por exemplo, externos, tá? Que chegam até eles diretamente. Então, essa parceria já vem mais ou menos aí uns 3, 4 anos. Ah, faz bastante tempo. Vocês acham que fluíram mais depois que vocês começaram a trabalhar juntos? Que adquiriram mais conhecimento? Como que é? O conhecimento eu posso dizer que é constante, tá? Uhum. Porque a gente pode-se dizer que a gente sempre está estudando, né? Porque tem diversas mudanças, tá? Na nossa área, tá? Que é financiamento. Todo dia tem que estar aprendendo algo novo, tá? Porque acaba mudando bastante coisa, como Imagino. o Vinícius acabou de falar, por exemplo, tá? De imóvel pronto. Exatamente. Essa parte que ele falou, essa parte do conhecimento é muito importante, porque quando a gente fala de financiamento, por exemplo, é muito difícil você sentar com um cliente, eu me imagino na posição de um corretor ou construtor, tá? Que senta para falar com o cliente sobre financiamento, que sempre fala sobre imóvel. Ah, vamos visitar um certo imóvel. Chega para visitar um imóvel de 250 mil, o corretor não sabe fazer uma simulação, né? Então, a questão da simulação é muito importante. Então, se o corretor sabe fazer a simulação, sabe como funciona o processo de financiamento, ele tem uma credibilidade junto ao cliente, tá? E necessariamente automaticamente ele reduz o meu serviço. O que é reduzir o meu serviço? É para me ficar tranquilo? Não. Por quê? Quando ele me mandar a documentação, eu já sei que a documentação está completa. Eu já sei que eu não vou precisar pedir nada. Então, vou conferir, cadastrar e avaliar o crédito. As 24 horas pode ser reduzida para 2. Entendeu? Então, quando a pessoa entende de financiamento, isso é muito interessante. Então, eu trabalho hoje com... O nosso foco de cliente na Casa Fácil é corretor. Porque a gente tem vários corretores no mercado de São Carlos, vários construtores no mercado de São Carlos que encaminham o processo para Casa Fácil. Então, eles encaminhando o processo para Casa Fácil, a gente vai cuidar de todo o processo para eles. Tá? Claro, quanto mais redonda a documentação, alinhado com o cliente, mais rápido tende a sair o processo de financiamento. Tá? Por exemplo, solicito um documento para o corretor. O corretor demora 3 dias para me levar o documento. No 4º dia eu recebo o documento, 5º dia útil, acabou. Acabou a semana. É interessante o Vinícius falar essa questão aí de você ter conhecimento sobre financiamento, porque imagina só, se você não tem nenhum conhecimento sobre financiamento, você entrega, por exemplo, uma documentação na segunda. Aí imagina o corretor, por exemplo, no caso que ele citou, ou até mesmo uma construtora, chega que não tem conhecimento, por exemplo, em financiamento, aí tem que pegar aquela documentação e encaminhar para o cliente, por exemplo, no 4º dia, depois o cliente demanda aí um prazo, porque a gente sabe que é corrido, aí ele entrega na sexta, aí talvez, por exemplo, falte outro documento, a entrega, por exemplo, semana que vem. Então, quando você obtém conhecimento de financiamento, você já acaba passando para o cliente ali toda a documentação que tem que ter, tá? Então, o cliente levanta toda a documentação e a gente acaba encaminhando, por exemplo, para Casa Fácil. Vou dar um exemplo do cliente desistindo de financiamento, tá? O cliente manda toda a documentação, faltou a certidão de estado civil, tá? Você pediu a certidão de estado civil, ele era casado, faltou o documento do cônjuge, ok? Aí, esse documento do cônjuge chega na próxima semana. Ah, chegou o documento, vamos fazer análise de crédito, mas a próxima semana já virou mês. Eu preciso de um olerite e um comprovante de endereço atualizado. Então, conforme vai atrasando o processo, vai precisando de mais documentos. Eu preciso atualizar os documentos. Só demora mais. Demora mais, entendeu? Então, a documentação completa, eu faço análise em 24 horas. Solicitei a matrícula do imóvel, se o processo não passar de 30 dias, eu consigo finalizar o processo com a mesma matrícula. A matrícula do imóvel tem validade de 30 dias, tá? Então, essa é uma parte interessante também. Legal. Então, e é terrível. Parece que quando um processo trava, ele vai travando aos Isso, poucos. ô Vinícius,
Isso quando, por exemplo, vamos supor, o corretor ele não tem um conhecimento de financiamento ou uma construtora não tem conhecimento em financiamento. Ela verifica ali, por exemplo, no contra-cheque. Aí, por exemplo, tem uma férias ali, no caso. Aí o que que acontece? Você tem que falar para o cliente, olha, a gente vai ter que esperar, por exemplo, um mês, 2 meses, para vir um contra-cheque ali que não tenha férias. Então, quando você já bate o olho, tá? Uma construtora, por exemplo, especializada em financiamento, tá? Bate o olho e vê todo o processo global ali, o que tem de errado, por exemplo, já não que facilite, por exemplo, para Casa Fácil, tá? Fazer a pré-aprovação, mas acaba, por exemplo, a gente reduzindo. Então, ou seja, é um ganha-ganha, eu posso dizer, tá? Tanto a Casa Fácil ganha, tá? Em relação de prazo, tá? Tempo, porque tempo é dinheiro, a gente sabe disso. E o cliente, ele não quer, por exemplo, que um processo de financiamento dure, por exemplo, maior que 6 meses, tá? Porque ali teria que fazer uma nova análise e muda todo o processo de novo, né, Patrick? Não, exatamente. Então, que nem a gente está falando, os clientes. A gente tem um cliente final, que é o cliente que está adquirindo o seu imóvel, mas a gente pode se dizer, como o Vinícius falou, do corretor, do construtor. Então, qual que é a dica assim, que a gente às vezes dá para o construtor, para o corretor? Às vezes está com alguma dúvida na simulação ou queria entender um pouco mais, a gente está lá à disposição também para te atender. Então, assim, você construtor que gostaria de entender melhor como explicar a parte do financiamento, você pode tanto vir com o cliente para poder ter essa conversa sobre o financiamento de construção, como vir apenas você, para entender certinho, para você conseguir passar para o seu cliente todo o processo. Então, a gente tem um checklist de documentação, já aproveita e tira as dúvidas, exatamente como o Bruno falou, do Olerite. Qual Olerite que eu posso utilizar? Se tem férias, qual que é o melhor? Que o Vinícius falou, o corretor que já sabe fazer uma simulação, já consegue explicar para o cliente, ele já ganha tempo nisso, tendo a aprovação de crédito, já manda toda a documentação redonda. Então já aconteceu muitas vezes, de às vezes juntar os corretores, falar assim, Patrick, gostaria de ter uma conversa com vocês para entender um pouco melhor sobre essa parte de financiamento, e a gente está lá à disposição também para isso. Então não só para o cliente, o corretor, como eu disse, o corretor e o consultor também são nossos clientes. Então a gente está ali à disposição para explicar como funciona a parte de construção, do imóvel usado. O corretor, por exemplo, que está acostumado na venda de lote. Ele só vai fazer, às vezes ele só foca em vender o terreno. Então chega o cliente, vende o terreno, por que não deu o jogo? Porque de repente ele estava querendo fazer o financiamento de terreno construção. Exato. Então aí às vezes está interessante você saber também explicar, você consegue financiar o lote e existe também a possibilidade do terreno em construção. Por que não adquirir também essa modalidade? Porque, por exemplo, se você adquirir apenas o terreno financiado, com a Caixa, por exemplo, você só consegue realizar a construção financiada após a quitação desse terreno. Você não consegue fazer alienar a construção sobre o terreno que já está alienado. Então, você entender esses detalhes, a gente consegue explicar. Então, você entender, você ganhar isso para o cliente, apresentar todas as possibilidades, te dá uma gama de conhecimento muito maior. E às vezes até uma segurança maior para o cliente fechar com você. É mesmo. Porque o que que acontece? Em relação a isso, já tive clientes, por exemplo, que o corretor vendeu o terreno, por exemplo, para o cliente, Hillary, e não explicou toda essa questão do financiamento. Ele foi lá, fez o financiamento, por exemplo, só do terreno, e como o Patrick falou, depois não dava para financiar a construção. Entende? Então eu acho que toda a área do mercado imobiliário, não estou falando só de construtora, porque o que eu acho mais interessante, tem jogo para todo mundo, como o Patrick falou, tá? A gente acaba, por exemplo, construindo uma casa para o cliente, porque ali a gente está personalizando o imóvel que o cliente quer ter, tá? A gente acaba personalizando, por exemplo, aonde ele quer morar. Eu quero morar em tal lugar, tá? Eu não quero uma casa pronta. Ou muitos clientes, eu quero uma casa pronta. Então tem área para todo mundo, pode-se dizer, tá? Então o que que acontece? Eu acho que tem que ter esse conhecimento de financiamento, não só uma construtora, tá? Às vezes o corretor ele precisa de mais informação, tá? Se jogar no mercado mesmo sobre o financiamento para entender, porque no caso ali o atendimento dele vai ficar muito melhor, tá? E vai acabar facilitando não só a vida, por exemplo, da Casa Fácil ou até mesmo minha, porque querendo ou não, o corretor também ele é meu cliente, tá? Por exemplo, ele vende um lote para o cliente. Eu ali, claro que a linha de crédito muda. No caso, por exemplo, seria construção em terreno próprio, tá? Mas se está alienado aquele terreno, o que que eu faço? Infelizmente ali, o terreno ele vai ter que, por exemplo, o cliente ele vai ter que quitar o terreno para tomar um processo, para tomar um processo de financiamento ali de construção em terreno próprio. Então eu acho bem interessante a gente alertar até o mercado imobiliário, né, que hoje o conhecimento de financiamento ele é muito útil. E se torna uma linha de produção, né? Exato. Quando você tem um conhecimento sobre financiamento, o corretor tem um conhecimento sobre financiamento
e passa a documentação para o correspondente, sinceramente é uma linha de produção. Exato. É uma linha de produção. É como receber uma peça para você colocar um parafuso e passar para o próximo setor. Olha, Entendeu? legal o que você falou, porque vai passando. É o que, na verdade, o processo de financiamento aqui, olha só que interessante o que ele falou. Corretor, aí depois o cliente fala, olha, eu preciso buscar uma construtora. Ali eu já vou orientando, tá? Então, depois eu vou passando para Casa Fácil passa para Caixa. Como ele falou, Exato. é uma linha de produção mesmo ali, uma que a linha de gente acaba produção. trabalhando todo E é mundo aquela junto. questão. Chegou a peça, tá, tenho que colocar o parafuso, que seja o cadastro do cliente, vou cadastrar o cliente. Então, tá faltando documento, volta essa peça. Tem que voltar pra ele porque tá faltando coisa. Aí ele Exato. manda a peça de novo. Aí volta a peça. Nossa. Se ele manda completo, Exato. cadastrou, passa pra análise de crédito. Análise de crédito vai sair. Acabou. Agora, imagina só se, por exemplo, chega, por exemplo, esse processo de financiamento de lá do corretor e já, por exemplo, tá na Casa Fácil, que no caso é a alienação fiduciária do terreno, que ele comprou só o terreno. Ali já não dá mais jogo pra gente, né? Porque, querendo ou não, às vezes o cliente, ele não tem todo o recurso para quitar o terreno, a gente sabe, tá? Se ele quer fazer, por exemplo, uma construção ali, tá? E ele tá precisando de financiamento, ali ele vai ter que quitar, por exemplo, demanda aí um prazo para a quitação do terreno. Então fica complicado toda essa situação. Por isso que eu acho tão interessante, por exemplo, não só o corretor saber de financiamento, não só a construtora saber de financiamento, tá? A gente ter um leque aí em relação ao mercado. Conhecimento é bom e o cliente sempre tem pressa, né? Exato. Como que funciona essa parte do cliente tá aquela ansiedade pra ter a casa logo? Como que vocês lidam com isso? Porque assim, normalmente eles cobram, né? E aí, não vai ficar pronto logo? Quanto que vai? Exato. Quando ele chega até mim, por exemplo, eu sempre faço a reunião, né? No caso. Eu sempre estou ali junto com o cliente. Primeiro atendimento na construtora é comigo, porque eu gosto de informar. Primeira coisa, eu gosto de explicar como que funciona o financiamento para ele, tá? Porque ali ele quer ter conhecimento. Ele está vindo até nós, por exemplo, para saber todo o processo. Então eu explico para ele desde o início até o final, tá? Então, ali no processo do financiamento, eu sempre questiono para ele, olha, é o seguinte, a gente vai comprar o terreno, tá? A gente vai passar pela pré-aprovação de crédito, tá? A gente vai levantar o documento, pré-aprovação de crédito, compra de terreno, tá? Ali, depois da compra do terreno, a gente vai fazer o projeto arquitetônico, tá? Depois do projeto arquitetônico, tá? Aí depois, sim, a gente vai fazer, no caso, vai ter uma auditoria e tudo mais. Então, mantenha a sua situação financeira, tá? Mantenha, porque ali, depois que a gente finalizar o processo de financiamento, a gente vai ter um processo de construção. A gente vai tentar o mais rápido possível, tá? Até mesmo com a Casa Fácil, a gente dá o máximo de nós, tá? Para tentar ser o mais rápido possível para a gente começar a construção, tá? Mas ali vai depender, por exemplo, do cliente, tá? Prefeitura, tá? Por que o cliente? No caso, o cliente, a hora que chegar, por exemplo, ali no processo ali do projeto arquitetônico, ele vai querer alterações. Vamos supor que demanda um tempo para todas essas alterações do projeto arquitetônico, tá? Porque a gente não vende uma casa pronta ali, tá? Ou aquisição de terreno, construção. A gente está fazendo as alterações do projeto, o projeto do sonho dele. Ali é o sonho dele, tá? Então, às vezes, depois que a gente finalizou o projeto arquitetônico, foi aprovado na prefeitura, a gente vai partir para onde? Depois dali. A gente vai partir, por exemplo, ali depois que a gente finalizar o projeto, a gente vai finalizar o processo do financiamento do cliente, tá? Porque aí depois o engenheiro, né, credenciado da Caixa, ele vai fazer a avaliação tanto do projeto, tá? Quanto do terreno. Então, ali, toda aquela avaliação, a gente vai em processo, tá? Então, eu vou explicando para o cliente, ó, a gente está nessa etapa, falta tantos dias para a gente finalizar, por exemplo, o processo de financiamento, tá? Para depois ir para o cartório. Então, a gente acaba explicando para ele o prazo. E isso é até interessante porque eu também encaminho para o cliente a planilha de desembolso que ele vai ter ali no processo do financiamento, tá? Então, o cliente ele está sabendo de tudo ali no processo. Não é pego de surpresa quando precisa desembolsar Não, tem todo um alguma planejamento. coisa. Tem Uma todo um coisa planejamento. legal sobre a questão do projeto ainda é não ter pressa para fazer o projeto e nem Exato. documentação de obra, tá? Eu sei Mas que a ansiedade cliente tem pressa, tem né? pressa, claro que tem, isso sempre tem. Ansiedade. Mas é um passo que não pode ser na correria, tá? Uhum. Ali a gente tá falando de uma casa que às vezes ele depois quer trocar uma parede de lugar e ele vai ter muito problema tanto com a prefeitura, tá? Não sei se vai ter problema com a prefeitura, mas com a Caixa, em questão de visita de engenharia, ele pode ter problema com o engenheiro falando que não é o projeto que foi apresentado anteriormente. E o imóvel está em garantia para a instituição. Ele deve seguir como foi projetado.
Entendeu? Então, tava descrito que ia colocar piscina e era churrasqueira no fundo. Mas o dinheiro acabou e não deu pra fazer. Tem que ser feito. Exatamente, Entendeu? não tem aditivo ali. Tem que ser feito. Agora, por exemplo, não tinha piscina no projeto e nem área de churrasqueira. E você fez? Tudo bem, você está fazendo uma melhoria no seu imóvel. Entendi. Entendeu? Entende-se como melhoria. Agora, não entregar o que foi combinado. Entendeu? Aí não pode. É como no trabalho, né? Pede A. Se você entrega A e B, excelente. Ok. Se você não entrega nem o A, aí é complicado. Né? Exatamente. É como no trabalho. É muito importante isso, porque ali o cliente, quando ele tá fazendo... Nossa, daí é muito bom. Quando o cliente ali, a gente tá no processo ali da construção ali, e o cliente fala assim, Bruno, acho que vai sobrar um recurso aí, hein? Vamos fazer uma piscina? Porque Meu aí o cliente, Deus. no meio ali do processo da construção, ele já tá vendo o sonho, o sonho dele, né? Que a gente projetou ali, se tornando realidade, né? Então ali ele quer, por exemplo, até mesmo acaba obtendo mais recurso. Falar, não, eu vou, por exemplo, pegar um recurso que eu tinha, tá? Eu vou fazer uma piscina, tá? Vou colocar outro tipo, por exemplo, de esquadria. Então, ali, o processo mesmo, ali, ele acaba, por exemplo, fazendo esse aditivo de melhoria, como o Vinícius falou. Se eu te falar que eu tenho 40 mil para fazer a piscina e eu quero fazer só 20 de piscina, vai ficar 40, né? Eu sei que vai ficar 40. É assim que funciona, Bruno? Conta pra gente, né? Pode falar a Olha, verdade. para ser bem sincero, a gente acaba, por exemplo, fazendo todo o planejamento. Eu trabalho dessa forma. Eu tenho 3 orçamentos, tá? Quando o cliente chega até nós, a gente acaba projetando ali um pré-orçamento, tá? Aí o cliente fechamos o projeto arquitetônico, tá? Projeto arquitetônico ali finalizado, tá? Projeto estrutural. A gente acaba confirmando esses valores de orçamento. Então, o cliente acaba não sendo pego de surpresa. Porque desde o início, a primeira reunião já encaminho para ele a planilha de desembolso. Ali, eu já faço a impressão. Falo, ó, a gente vai gastar tanto com projeto arquitetônico, tanto com projeto estrutural, tá? Tanto com o processo do financiamento. Então, o cliente, ele fala, poxa vida, tá tudo aqui. Você não deixa o cliente perdido, né? Exato, porque se você ser pego desprevenido, é algo bem ruim. Então, a gente acaba fazendo esse planejamento desde o início até o dia do habite-se. É verdade, essa questão de ser pego de surpresa, ainda mais quando é ninguém cliente, ninguém gosta. E quando envolve desembolso ainda, né, que mexe no bolso, exatamente. Aí pesa um pouquinho. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz a pré-aprovação do cliente, o cliente chega até mim e fala pra mim, ô Bruno, e sem problema nenhum, olha, esses 6 meses eu vou me preparar, tá? Mesmo que a gente fez a pré-aprovação, e daqui 6 meses eu volto, porque eu vou ter o recurso necessário, tá? Ali para passar por esse processo e sem problema nenhum. Ali, no caso, mesmo que a gente fechou um contrato, por exemplo, tá? Vai dar continuidade? Vai dar continuidade. Então, beleza, não tem problema nenhum. Daqui 6 meses a gente volta a se falar, tá? Enquanto isso, você vai obtendo um recurso, tá? E daqui 6 meses, por exemplo, o cliente, nesses 6 meses, o cliente já tá procurando terreno junto, tá? Então, é algo que ele quer e ele não vai desistir. Tá? É um sonho dele. É persistência, Exatamente. Né? Não tem problema você se preparar para aquele processo. Sem problema nenhum. Até mesmo porque quando o cliente chega até nós, ele já acha que vai ser, por exemplo, nossa, eu vou ter que ter um desembolso muito grande. Talvez sim, talvez não. Tudo vai depender em relação do imóvel que ele quer construir. Tá? Então eu acho interessante o planejamento que a gente trabalha. Que nem o Vinícius falou, a questão é se vocês planejam fazer uma casa que tem uma piscina no fundo e acaba que o cliente não tem mais a condição, tem que fazer. O que vocês fazem nesse caso? Nessa situação é interessante, porque se, por exemplo, foi projetado, tá? Naquele projeto, no caso, tá com a piscina ali, infelizmente o cliente, no caso, o cliente não, né? A construtora, tá? A construtora tem que construir. Tá? Porque se você fechou com o cliente, vai depender bastante do contrato, tá? Porque tem vários tipos de contrato, tá? A construtora fica responsável pelo processo da construção, tá? Com aquele valor que o cliente, por exemplo, tem de recurso, tá? Ou a gente acaba trabalhando, por exemplo, só no assessoramento, por exemplo, ali do financiamento do cliente, tá? Então, vai depender bastante do que foi fechado com a construtora. Do que foi combinado. Exato, do que foi combinado. Porque o que acontece? Se por exemplo, chegou, por exemplo, na etapa da piscina ali,
a casa já está pronta, praticamente, já está com acabamento, foi feito a pintura e tudo mais. O acabamento está pronto. E falta só a piscina, tá? Se eu fechei com o cliente, no caso, que eu vou estar responsável por toda a construção, é obrigação minha, tá? E não do cliente. Então, por isso que a gente acaba, por exemplo, desenvolvendo todo um planejamento, tá? Porque a gente sabe que a responsabilidade ali é da construtora, de fazer desde o início até o final, tá? Então, a gente não trabalha com o aditivo da caixa. Se a gente fechou, por exemplo, com o cliente aquele valor, tem que ser aquele valor. A gente entrega para o cliente... A responsabilidade, né? Exatamente. É a questão do orçamento, né? É aquela questão que você não pode acelerar para você não fazer esse tipo de coisa. Para não faltar dinheiro no final da obra. Então você tem que pensar e ir pensando em uma folga. Porque a gente não tá falando que você vai construir a casa mês passado. Você vai construir mês que vem. Exato. Mês passado você sabe o que aconteceu. Mês que vem você não sabe o que vai acontecer. Então, pega pandemia. Pandemia, o verdade. preço do material teve alta absurda. Claro, peguei um exemplo aqui que não pode nem se usar porque realmente aconteceu algo que não era esperado por ninguém e subiu um preço que não era viável, né? Ninguém sabia, Ninguém né? sabia que isso ia acontecer, tá? Mas eu peguei um exemplo, tá? Porque isso pode acontecer, digamos assim, local. Digamos que local tenha algo parecido com o que foi mundial. O material vai subir, questão de entrega, vai ficar mais caro. Então, toda essa parte a gente tem que pensar. Pode acontecer. Como a gente tem plano A, plano B e plano C para tudo na vida, Exato. né? Você tem toda essa parte de planos que você pode fazer ao cliente. Eu acho que aí tá a importância do Um bom primeiro planejamento. passo de um bom atendimento ao cliente. Então, acho que deixar o cliente, assim, claro, você não vai jogar tudo em cima do cliente ali, mas deixar ele ciente de todo o processo e ser bem claro quanto a isso, seja no desembolso, seja no que pode acontecer e nas orientações corretas, é o principal. Porque é aquilo, de repente você deixar de passar qualquer informação e lá na frente jogar um banho de água fria no sonho da pessoa. Então, deixar ciente, né? Às vezes o cliente chega, ele tem uma visão básica, às vezes quase nada sobre o que ele está, como funciona o processo. Tem muito cliente que se entra na mesa e fala assim, então, eu não sei nada, quero comprar um imóvel. Ou se não quero, por exemplo, que é o que a gente muito escuta, quero comprar a casinha da Caixa. Quero que a Caixa constrói a minha casa. Então, assim, a gente começa inicialmente aí, onde a gente já tá passando aqui. A Caixa, ela não tem construtores, né? A Caixa existe, sim, banco, né? a parte que faz o financiamento e o que às vezes eles veem como uma forma de padrão é porque é dentro de um custo que existe. Mas às vezes o sonho do cliente é fazer um pé direito alto, é onde o engenheiro vai ver se é possível fazer dentro dos valores liberados. Então, explicar toda essa parte, que nem a gente falou do cronograma de obra. Você falar, o cliente quer receber a casa em 3, 4 meses, se possível. Mas existe também a intenção de colocar, às vezes, no cronograma de obra, um pouquinho mais de prazo. A gente não sabe, entrar no mês que tem muita chuva. Então, Exato. é um mês que você perde. Às vezes, as condições climáticas não estão ajudando, como a chuva, como que nem a gente está passando atualmente. Então, assim, tem que ser pensado em todas as partes, inclusive a parte orçamentária. Porque, como a gente estava explicando, no processo de financiamento, a Caixa libera como uma forma de reembolso do recurso. Então, você aplica um recurso na obra e você recebe um reembolso. Se você cria se você pretende fazer um cronograma com poucas etapas, tá? Isso vai ser uma parte mais técnica, às vezes que o engenheiro vai entrar, mas é importante citar também. Se você coloca que você vai fazer 20% da sua obra, é um recurso até que alto. Se você coloca que você vai fazer 5%, é mais baixo. Então, se você consegue colocar etapas com porcentagens menores e estender um pouco a sua obra dentro de um cronograma que é suficiente para atingir o que demanda uma construção do seu tamanho, é importante também. Porque, de repente, chega numa etapa onde você precisa atingir os 20% e você não tem mais recurso. Como você vai fazer? Como você precisa, o que você precisa fazer para chegar exatamente naquele recurso? Acaba sendo complicado. Então, fazer esse cronograma, essa análise que o Bruno comentou anteriormente, sabendo de todos os custos, todos os valores que você vai ter, é importante exatamente para não ser pego de surpresa. Tá? Então, acho que esse é o principal ali do primeiro passo, primeiro atendimento. Deixar o cliente ciente de como funciona o processo, do tempo que isso pode demandar e todos os acontecimentos que podem acontecer, sejam eles bons ou ruins, do que pode realmente acontecer durante o processo de financiamento. O Hillary, é até importante o que o Patrick falou, porque isso daí, por isso que a gente sempre fala, procura um bom profissional, tá? Quando se fala, por exemplo, em relação a não tem recurso para uma piscina, por exemplo, no meio do processo de um financiamento, aí que entra a construtora,
Porque ali, no caso, tem um bom planejamento, tá? A gente acaba até limitando o cliente. Olha, é o seguinte, o cliente às vezes quer 200 metros quadrados, mas às vezes dá para construir, por exemplo, 160. Então, nesse estudo de viabilidade, tá? Nesse planejamento, é muito bom, por exemplo, que tem um responsável técnico, tá? Um engenheiro, no caso, que vai fazer um orçamento, tá? Então, a gente acaba dando todo esse suporte, tá? Isso que é o importante, para não ter esse problema. E essa dor de cabeça. O suporte é importante, né? Porque o cliente chega cru pra vocês, ele chega Exato. sem saber nada, essa questão de etapa, Sim. porque assim, que nem o Patrick falou, se pegar um mês que chove o mês inteiro, você perde uma etapa, né? Exato. Então, é que nem a gente tá falando. Então, esse atendimento é que a gente falou. É trabalhar com o sonho do cliente, né? Então, assim, existe ter esse cuidado. Então, seja na parte do bolso, né? Mexer com o bolso e com dinheiro. Seja também na parte da ansiedade, de ver a construção, de ter o processo de financiamento. Então, a gente faz a nossa parte sempre de explicar ali a parte do financiamento, tudo. Aí os construtores vão explicar toda essa parte técnica da obra, do que pode acontecer. E sempre passar o máximo de informação possível com mais clareza, né? Porque, de repente, como a gente falou, já aconteceu muitos casos do cliente simplesmente reprovou, ou não entende por que aquilo aconteceu, ou viu uma informação que não condiz com a realidade. Então, é sempre importante ter esse tato com o cliente para na hora de iniciar essa conversa sobre o financiamento. Dar o suporte, né? Exatamente. Dar o suporte. E assim, pra vocês, o que é mais importante? A gratificação da empresa ou a felicidade do cliente? Ou vocês acham que é um conjunto dos dois? A gente pode se dizer, né, pelo menos falando por mim, que primeiramente, tá, vem a felicidade do cliente, porque sem a felicidade do cliente, tá, eu acho que hoje eu não estaria de pé, tá? Então, a gente trazendo essa felicidade para o cliente, ele tendo uma boa construtora, ele tendo uma boa assessoria de financiamento, tá, é bem importante. Acaba sendo também a parte do famoso networking, né? Exato. Se ele passou com você, ele gostou do seu trabalho, ele vai continuar te recomendando. Exato, muito bom Então, isso. a felicidade do cliente acaba sendo importante também, né? Sim. E pra vocês, da Casa Fácil? Ela está ligada diretamente, né? Quando a gente fala de documentação, financiamento, né? O correspondente é um prestador de serviços. Então, prestador de serviço é realmente indicação. Eu vou colocar o que no marketing? Que meu serviço é bom? Não tem muito o que Exato. colocar. A gente coloca informações aos corretores, aos construtores, mas eu não consigo tirar foto de uma casa, por exemplo, entendeu? Como um construtor consegue. É bem diferente, Para né? verificar o padrão, né? Eu não consigo. Então, eu tenho que realmente fazer esse serviço de cliente a cliente. Claro, a gente tem a questão do Instagram, a gente faz postagens no Instagram com informações, porém, essa questão de ao cliente, cuidar de cada cliente, e realmente, não tem coisa mais gratificante no mundo do que assinar contrato com um cliente que realmente precisa daquele imóvel, entendeu? Quando é investimento, a gente entende que é uma felicidade. Quando é um investimento, o cliente está fazendo um investimento, é uma felicidade, é uma aquisição, excelente. Porém, quando é um sonho, é muito... Olha, Hilary, eu trabalho 99% é construção, tá? E esse 1%, quando o cliente chega até o nosso escritório e fala, Bruno, quero comprar o imóvel pronto. Eita. Eu não trabalho com imóvel pronto, tá? Mas ali tá a questão, por exemplo, mais ligada de o cliente chegar até nós e falar, ó, tá procurando imóvel pronto, sem problema nenhum, e eu vou te ajudar. Vou te ajudar nesse processo de financiamento, tá? Inclusive, eu ligo a Casa Fácil, tá? A esse processo, porque eles trabalham com imóvel pronto, tá? Então, ali, eu acabo ajudando o cliente também na questão do financiamento e acabo indicando a Casa Fácil, tá? Porque eu sei da competência deles, tá? Então, tudo tá ligado à relação de você ter um bom atendimento, como o Patrick falou. Por exemplo, o cliente chega até nós e fala, olha, eu quero comprar... Já teve ocasiões que o cliente chegou até nós, olha, eu quero comprar um imóvel usado, um apartamento, tá? É bem comum. E por que não ajudar ele? Se o sonho dele aí é ter um imóvel pronto, tá? Nem todos os 99% quer construir, tá? Mas aquele 1% que chega até nós, a gente não dispensa, a gente acaba fazendo o mesmo atendimento como se fosse para construir. Uhum. Vamos realizar o seu sonho, peraí, tá? Primeiro, claro que eu chego e falo assim, vamos construir e tal. Mas pensa bem, pensa direito. Eu tento dar aquela, mas você não quer construir? Você tem Aí certeza? eu acabo, exatamente, eu acabo falando, olha, mas
tem um benefício, não sei o que tem e tudo mais. Mas quando o cliente fala assim, olha, Bruno, é o seguinte, eu não quero passar por esse processo de construção porque eu já quero um imóvel pronto para amanhã, tá? Daqui 30 dias eu quero um imóvel pronto. Beleza, tá? Aí eu ligo pro Patrick ou pro Vinícius, olha, é o seguinte, tem um cliente indo até vocês, tá? E tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. O importante é o cliente, tá? Sendo bem sincero. Entendi. E nesses casos também, assim, a gente pode pegar, vou até citar um exemplo que aconteceu com o próprio Bruno. Recentemente, um cliente ele procurou a questão do imóvel usado, a gente aprovou tudo, e dentro das condições, um outro cliente dele aprovado no terreno em construção, ele estava enquadrado em uma outra linha de crédito, que é a SBPE, pelo fato de ter o imóvel no nome. Mas o desejo desse cliente era vender esse imóvel. Então, os negócios estão fechando, onde esse cliente do Bruno que tem esse imóvel no nome, caso seja do desejo desse cliente do imóvel usado, queira esse imóvel, o que é o que aconteceu. Então, ele juntou os dois clientes, um que estava adquirindo o terreno de construção, na verdade, agora está sendo vendedor, para que também ele levante um recurso para construir. Então, aí que está essa questão que você falou do network. Às vezes, eu estou atendendo apenas o vendedor do lote. Legal, Ou o vendedor do imóvel. Ele mesmo. chega lá, tá assinando tudo e a gente conversando. O cliente está vendendo terreno de construção. Ele, interessante, como funciona a linha de crédito? Dali pode sair um cliente que está vendendo o imóvel e juntando recursos, às vezes, para construir o dele. Ou ele já está em etapa de construção, por exemplo. Ele já está construindo e está levantando mais recursos. Mas não conhecia que poderia financiar a construção. Automaticamente, já gera um novo cliente. Então, a gente explicar, às vezes, a importância do que a gente sabe hoje, investimentos, tudo. Ele está tendo um valor de capital entrando para ele. Mas ele existe ainda, com taxa de juros vantajosa, a possibilidade de financiar aquele mesmo capital e não descapitalizar. Então, de repente, ele consegue usar o financiamento para benefício próprio e o recurso que ele tinha, que ele ia investir recurso próprio na obra, ele tem com ele. E ele usa o financiamento para construir. Porque a gente sabe, às vezes você vai criar... Hoje tem várias formas de investimento. O investimento que você faz com o recurso, às vezes paga o próprio financiamento. Então, fica muito vantajoso. Então, nesse mundo, a gente consegue linkar vários processos exatamente entendendo o que o cliente está procurando. Então, consegue ajudar bastante o cliente, exato, né, então caramba? como aconteceu com o Bruno, de um cliente ali que está procurando imóvel usado. Ele, tem um cliente meu aprovado comigo que quer construir, só que ele tem um imóvel no nome. Calma aí, se ele vender, automaticamente a taxa de juros que era alta pode ser uma taxa de juros menor, porque é um novo enquadramento. E aí tirou esse imóvel no nome. Legal, outro nicho de negócio que eu já pensei aqui pra você, tá? É na questão, tipo assim, tem um cliente finalizando a casa. E tem um cliente que quer comprar imóvel pronto. Você tá finalizando. Sim. Você liga pra pessoa que tá finalizando o imóvel, dificilmente ele vai vender, mas tudo tem seu preço. Exato, Né? exato. Dificilmente vai vender, mas tudo tem seu Conversando preço. bem. Exatamente. E o meu primeiro cliente foi dessa forma. Foi dessa forma? Foi dessa Ele forma. financiou o terreno de construção e depois vendeu. Exatamente. Ele chegou assim, tava no final do processo, ele falou assim, ô Bruno, olha, já tá tudo finalizado, tá? Mas o outro cliente chegou e falou assim, olha, eu quero esse imóvel, porque ele ficou muito bom mesmo, não me gabando, tá? Mas ficou muito bonito o imóvel. E o outro cliente chegou e falou assim, eu quero comprar esse imóvel. Eu quero comprar esse imóvel. Aí eu peguei, entrei em contato com o proprietário, tá? E eles conversaram entre si, tá? E eu acho que a negociação foi muito boa e ele vendeu. E agora tá construindo de novo. Que legal, que E bacana. o que o Patrick falou em relação, por exemplo, da venda do imóvel usado é interessante porque a minha cliente, ela chegou e falou assim, Bruno, quero vender o imóvel. Eu falei assim, você quer vender o seu imóvel? Beleza. E ela ia construir a casa dela, tá? E nesse processo, aí apareceu esse cliente. Eu quero comprar o imóvel. Então eu falei assim, poxa vida, um tá querendo vender, o outro tá querendo construir. Aí eu já peguei, liguei, seguinte... Uniu as coisas. Você vai vender seu imóvel, viu? Porque eu achei um comprador. Reuni os dois clientes, tá? Levei eles até o imóvel pronto. E a cliente falou assim, adorei. Falei, maravilha, pronto. Agora tá tudo certo. Porque aí, no caso, a cliente que tá fazendo uma aquisição, a linha de crédito de aquisição terreno mais construção, tem mais recurso para ela investir no sonho dela. Então, foi maravilhoso. Deu tudo E certo. tem cliente que faz essa parte de compra e venda frequente, né? Ele sempre tá comprando imóvel financiado e sempre tá vendendo imóvel financiado. Tanto que a gente tem pastas, a gente tem todas as pastas de todos os clientes que já financiaram com a Casa Fácil. Isso é tudo arquivado. Então, por exemplo, quando é um cliente que a gente já conhece, que ele vai financiar de novo, ele mandou mensagem, ele só manda comprovante de renda e endereço atualizado. O resto eu vou imprimir tudo que eu já tenho.
Entendeu? Aí vai mudar alguma coisa, claro, se ele casou ou algo do tipo. Mas a documentação, a gente já tem tudo lá. E se ele vai construir com a intenção de vender, no caso, por exemplo, esse cliente meu aí, que era para investimento, eu fiz toda uma análise de viabilidade para ele. Até mesmo quanto tempo ele vai vender o imóvel. Que legal, tem isso também. A gente faz uma análise de investimento para o cliente também, porque ele não pode fazer um financiamento, tá? No caso, sem todo aquele, primeiramente até ele não ter o conhecimento, então a gente explica para ele o conhecimento do financiamento, tá? Em relação também toda a estrutura da construção, tá? Eu falei estrutura em si, e também a gente acaba, por exemplo, fazendo toda essa análise aí para ele, se ele quiser algum dia vender esse imóvel. Entendi essa questão de você fazer essa análise para vender. Como que funciona? Como que você dá as orientações? Quando a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente vai obtendo conhecimento, né, em relação a tudo isso, tá? Então, a gente faz um estudo em relação, por exemplo, naquela localização, o valor daqueles imóveis, tá? Fachada, tá? Área construída. Então, a gente acaba, por exemplo, pegando todo esse conhecimento e fazendo todo um estudo para o cliente. Até mesmo depois, quando ele finaliza, por exemplo, o processo ali, tá? Da construção. Então, claro que ainda ele vai ter o financiamento, tá? Inclusive, a gente sabe que fazendo todo esse estudo de viabilidade para o cliente, tá? Após o habite, tá? Aí é com ele. Se ele decidir em vender, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Desde que a gente quite o financiamento, tá? Para passar para outro cliente. Entendi. Então ele tem total liberdade para vender depois, só tem que quitar antes. Exatamente. Tá tudo certinho, entendi. E a valorização, assim, se ele fez uma reforma na casa, não em tamanho, mas em acabamento, essas coisas assim, você acha que tem uma valorização maior ou não muda tanta coisa? Porque, assim, se for em uma localização não tão boa, não uma localização tão legal assim, mas ele deu uma reforma boa na casa, com os acabamentos, as coisas assim, você acha que valoriza ou não muda muita coisa por causa da Não. localização? Dá uma valorizada, sem dúvidas, tá? Só que, como eu disse para você, tá? Uma boa localização, É o essencial. ela é bem E vista. a gente tá falando até a questão de condomínio, né? A gente fala, por exemplo, uma casa. Antigamente você tinha muitas casas, né, gigantes em rua, né? Em rua da cidade. Então você tinha bairros que eram um bairro acima de alto padrão, ok? Que hoje já não se tem tanto valor como antigamente. Então, Exato. hoje o condomínio realmente tem o maior valor do mercado. Porque o que acontece? Às vezes a gente está construindo ali uma casa, tá? Por exemplo. E vamos supor que depois de 5 anos, tá? Uma pessoa, por exemplo, quer comprar aquele imóvel, tá? Ali a gente sabe que vai depender bastante do gosto dele. Às vezes ele não quer 2 pavimentos, tá? Às vezes ele quer um pavimento só por conta da escada, tá? Não quer ficar subindo toda hora para o segundo pavimento, tá? Então tem tudo isso que a gente precisa analisar, tá? Então por isso que a gente fala, cada projeto é para o seu cliente naquele atual momento, tá? Mas quando o cliente quer comprar, ele vai fazer essa análise da construção do imóvel, tá? Às vezes ele não quer comprar aquele imóvel por conta da escada, às vezes ele quer comprar, por exemplo, um imóvel com uma fachada imponente, por exemplo. Depende, tá? Então de cliente para cliente. De cliente para cliente. Eu tô lembrando do que o Vinícius tinha falado em questão de você conseguir vender um sonho, né? Sim. Em vez de um investimento. O investimento também é bacana, é legal, mas o sonho acaba pesando mais, né? Às vezes é uma mãe que passou a vida inteira pagando o aluguel e aí conseguiu finalmente comprar a casinha, né? Ter o cantinho. Você, que trabalha na parte do atendimento, você te começa com tudo. É gratificante pra você, assim? Ver isso? Com certeza. Acho que essa gratificação, na verdade, pode dizer que é mais a minha motivação para sair de casa todos os dias e trabalhar com o que eu trabalho. Porque, realmente, a gente vê muitos clientes, às vezes, chegar e não entender as possibilidades e quando tá lá, passei a vida inteira pagando aluguel, pelo simples fato de você explicar que existe essa possibilidade, a pessoa, às vezes, já fica emocionada no sentido de eu posso adquirir meu imóvel, eu posso ter minha casa própria. Então, é aí onde você vai dar toda a atenção, exatamente a importância de ter esse atendimento. Porque, realmente, às vezes a pessoa não tinha ciência de que ela pode financiar. Às vezes ela achou que pela renda, às vezes só pela idade, porque tudo isso tem a ver também. Mas dentro de algumas condições você consegue sim fazer seu financiamento. Então, acho que a gratificação maior é exatamente isso. Eu tive um caso recente que um cliente, assim, foi bem específico, né? Foi 1 ano e pouquinho o processo de financiamento para aquisição do imóvel.
Mas o que que aconteceu? É porque ele queria exatamente na mesma localização onde ele já estava acostumado a morar de aluguel, né? Então, é assim, e os valores do imóveis também foi na cidade de Araci, esse imóvel onde ele adquiriu, e ele já estava morando lá há algum tempo. E ele toda vez procurava, o imóvel não dava certo, porque tem muitos imóveis que às vezes não estão com a documentação em dia. E a importância de às vezes estar sempre conversando, de tipo, não, vai dar certo, é procurar certinho, ver a documentação, te dou o suporte. Ah, tenho dúvida, Patrick, eu não quero criar expectativa antes, posso te mandar o documento para ver se dá certo? Manda a documentação, a gente analisa. Então, assim, mudou de emprego também, são condições que vai acontecendo, mas finalizou recentemente, onde saiu todo mundo feliz. Porque entrou uma vendedora onde ela precisava também se mudar para outra cidade. O imóvel ele encontrou, o imóvel estava regularizado. Ela precisava mudar para outra cidade e precisava da venda desse imóvel para adquirir um novo. Então, assim, a gente fez de tudo. A gente correu, era documento, a gente solicitava, eles iam atrás. E no final, recentemente, eu recebi a mensagem deles no WhatsApp, tá? Ela falando que estava tudo certo, que já conseguiu a mudança, tá? E ele veio me agradecer. Ele veio me agradecer, ele falou dessa forma: eu queria te agradecer por não largar minha mão. Porque todas as vezes que eu tava ali pensando tudo, você me motivava a continuar dando certo, a reanalisar o crédito, para continuar trabalhando que eu ia encontrar meu imóvel. E hoje eu tenho a satisfação de dizer que eu vou mudar para minha casa junto com a minha família. Então, assim, acho que agora já tem mais uma motivação para mais 3, 4 anos, não sei. E vai surgir mais, porque realmente é muito gratificante. Eles verem a noção de, tipo assim, não vou pagar mais aluguel, vou pagar o meu imóvel, tá? E ainda é uma condição onde ele tá pagando menos que o aluguel dele. E uma coisa que é dele, Que é né? dele, Que é dele. exatamente. Então, assim, não consigo esboçar em palavras, assim, a gente fica meio repetitivo, mas realmente não tem como explicar essa sensação. E às vezes uma pessoa, um menino de 18 anos, ou um casal ali de 18, 19 anos que já estão adquirindo o primeiro imóvel, a emoção dos pais, né? Porque tem a questão dos pais ali, os filhos estão indo morar sozinho, tudo, mas vê que já aos 18, 19, 20 anos já estão adquirindo o próprio imóvel. Às vezes o pai também, com a possibilidade que o filho apresentou adquirindo esse imóvel, eu moro de aluguel, como assim? Posso? Faz a simulação, consegue também às vezes. Então é muito interessante ver isso mesmo, e é realmente gratificante trabalhar nessa parte exatamente por isso. Gente, eu tenho 18 anos, acho que eu vou lá comprar uma casa com vocês. Ô, Hilary, eu tenho um cliente que veio de Araraquara, tá? Araraquara. Ele chegou e falou assim, ó, a gente vai fazer vai tentar levantar o documento e encaminhar para você, tá? Mas a gente não vai criar expectativa, porque a gente praticamente já deu errado 2 vezes. Falei assim, poxa vida, analisei toda a documentação, eu não sei o que aconteceu. Talvez, por exemplo, pode ser algo que faltou documento, ou, por exemplo, enfim, encaminhou a documentação e a gente conseguiu fazer a pré-aprovação aqui em São Carlos. E não tem problema nenhum. Foi na mão do Patrick, né? Foi na mão do Ah, Patrick. Não, Então, claro, eu falei o Patrick, mas eu digo a Casa Fácil como um todo, né? O Patrick, ele consegue ver cada detalhe no cadastro que pode atrapalhar o cliente, entendeu? Tem cada detalhe no cadastro, por exemplo, o olerite de adiantamento que não foi cadastrado junto com o olerite normal. Isso pode prejudicar na hora da análise de crédito. Então, tem muito ponto a verificar. E esse foi uma coisa que ele já identificou em vários cadastros. Já conseguiu salvar vários clientes. Eu Exato. acho que esse é um dos maiores diferenciais de vocês, né? Tipo, essa atenção que vocês dão pro cliente, o suporte que vocês dão, né? isso. Que nesse cliente que você falou, né? Que já tinha dado errado e tal, com outra construtora, e vocês conseguiram fazer dar certo. Exato. Ela, na verdade, ela e a filha, né? Ela chegou até mim, né? Primeira reunião que a gente teve, né? Eu fui para Araraquara porque ela não poderia sair de lá de Araraquara. Tivemos uma reunião lá, conversei com ela, expliquei para ela todo o processo de financiamento, tá? Ela ficou bem animada na primeira reunião. E depois disso, quando eu falei para ela que foi pré-aprovado o crédito, ela falou assim, mentira. Eu falei, verdade. Ela, mentira. Eu falei, verdade. E nesse processo aí, né, até mesmo porque ela já tinha o terreno, entende? Então, o objetivo dela mesmo estava bem claro ali, estava bem claro. Ela falou assim, eu quero construir. Isso porque ela tinha já um apartamento, tá? Ela tinha um apartamento e ela queria fazer uma construção ali para ela. Eu falei assim, então a gente vai realizar esse sonho seu, tá? Eu não sei quanto tempo, mas a gente vai fazer dar certo, tá? Então, ali eu já comecei a conversar, eu e o Patrick, alinhar todas as ideias, tá? Qual seria o problema maior ali? A gente conversou,
Depois a gente chegou e falou assim, olha, é isso, tá? Que tá dificultando, por exemplo. A gente pegou, verificou toda a análise ali, a gente arrumou toda a documentação e a gente fez a pré-aprovação do crédito dela. Hoje ela tá feliz, tá? A gente pode se dizer que ela tá pulando de alegria, né? Então, logo, logo já começa a construção dela e só faltou um profissional que entenda de financiamento. Profissionais, né? Que entenda de financiamento. Não é, por exemplo, a pessoa procurar na internet, porque é muito mais complexo do que parece, tá? Tem que ter aquela análise crítica ali, tanto da documentação. De início, eu falo só, tá? Só de início, porque o Exato. buraco é bem mais embaixo, né? Exatamente. E você, a Vivano Construtora, vocês atendem em toda a região ou é só São Carlos? Em toda a região. Toda a gente região. atende em toda a região. Inclusive, esse cliente é de Araraquara, tá? E, como eu disse para você, teve um cliente que chegou até nós, né? Que a gente ajudou, que é de Ribeirão Preto também, que queria comprar um apartamento. Então, era um imóvel usado, tá? Encaminhei para o Patrick. Então, a gente acaba fazendo todo esse atendimento aí. Como eu disse para você. Maior parte, né, 99% é construção, tá? Em toda a região. Mas quando chega um cliente até nós, que recebeu, por exemplo, um marketing nosso da construtora e quer ajuda, a gente está disposto a ajudar o cliente de qualquer forma. Então é muito, muito, muito mais a construção mesmo, né? Exato, exatamente. E em São Carlos, aqui em São Carlos, qual que é o bairro que você mais vende? Qual bairro tem mais construção? Olha, hoje está bem diversificado, né? Porque a gente está trabalhando em loteamento aberto, tá? Em condomínio. Então, a gente tem obras tanto em loteamento aberto, tá? Quanto construção, tá? A gente só fica atento, por isso que eu falo para você que é bom ter um profissional, quando o terreno não tem alienação fiduciária, tá? Porque quando o cliente, por exemplo, chega até nós já com o terreno e, por exemplo, o corretor ali não explicou para ele sobre a alienação fiduciária, então, a gente acaba tendo esse impeditivo aí que a gente não pode construir naquele terreno, a não ser que depois ele quita, tá? Mas a gente acaba atendendo tanto em condomínio, tá? Quanto loteamento aberto. Atendem em tudo. Exato. A Casa Fácil também? Sim, sim. Região? Região, sim, a gente já fez alguns financiamentos de fora, né? Às vezes facilita. O cliente, é claro, precisa ter algum momento para ser assinado os processos tudo por aqui, mas realmente a gente tem toda essa facilidade de estar atendendo todos os clientes, seja de Dourado, Ribeirão Bonito, toda a região, até mesmo às vezes quando é de fora, São Paulo, tudo a gente acaba atendendo. E a gente, que nem você falou, né, da relação à Casa Fácil, desse atendimento ao cliente. O Vinícius falou que eu tive ali uma percepção de um processo, mas acho que isso assim, é muito mais também eu tive essa percepção, mas a gente tem uma equipe exatamente por isso também. Então, assim, eu faço toda a parte do atendimento, tem o Gabriel também. Então, a gente tem... Porque a Casa Fácil, né? Vamos aprender. A Casa Fácil está no mercado há 14 anos. 14 anos no mercado. Os dois proprietários trabalhavam na Caixa. Um deles foi gerente geral, outro foi gerente também. Então, assim, os dois foram funcionários durante 30 anos da Caixa. E aí abriram o correspondente. 30 anos? Então, já vamos falar, assim, de diferencial em relação a conhecimento, né? E ter ali contatos, caixa, tudo sobra, mais. né? Exato. E também a gente tem a nossa equipe. Então, nós somos em 7 pessoas. Patrick e Gabriel no atendimento. Tem a Érica, que é a nossa gerente. Então, ela é a parte que o Vinícius comentou, da parte de engenharia, que está no mercado há mais de 10 anos. E é um crânio, assim, para questão de processo, entendimento do processo, de tudo como funciona. Ela sabe muito, muito, muito. Muitos corretores já do mercado que conhecem a Casa Fácil procuram, às vezes, exatamente por ela, para às vezes tirar uma dúvida, porque conhecem a Érica da Casa Fácil. Nós temos o setor de empreendimento também com a Jennifer e a Paula, que são as duas meninas ali que estão ali na maior demanda, né? Que quando demanda o empreendimento, que o Vinícius falou, teve um mês que foram 120 processos que a gente fez dentro de um único mês. Elas duas. Sim, claro. Todos nós, como é uma equipe, a gente se ajuda. Porque o Patrick e Gabriel e Érica e o Vinícius fazem parte do individual, que a gente fala que é os imóveis de terceiros, né? Tem construção, imóvel usado, e existe o setor de empreendimento. E quando existe essa demanda, a gente os ajuda também. Assim como nós também, elas nos ajudam. Então, assim, Paula também, super atenciosa, olha o processo, assim, tem esse olhar clínico do início já. Às vezes a gente faz uma avaliação, procura saber por que às vezes não deu a aprovação correta, tudo. Ela já no olhar clínico dela, do início da documentação, já consegue ter uma ideia, tá? E aí junta também a Fátima, que é a proprietária. O conhecimento, ela gosta muito de procurar saber exatamente manual. Ela é assim, Fátima, tem isso e isso aqui. Ela falou assim, calma aí que eu vou olhar no manual. Ela tira o manual do lado, ou se não pesquisa ali, lê, anota todos os pontos, guarda um minutinho. Voltou, tá aqui, ó. É isso, isso, isso.
não deixa faltar nada. E o Nivaldo é aquele que ajuda a abraçar o processo. Não estamos conseguindo, precisamos às vezes ver com alguém na caixa, tudo. Ele não, dá aqui esse processo, vamos lá, que a gente corre atrás também. Então, o que precisar? Às vezes pegar a assinatura de um cliente que está em Ribeirão Bonito. Não, se precisa, vamos lá, eu pego o carro, ele vai atrás desse cliente, ele vai atrás, vai explicar, liga, quer que eu ligue para o vendedor, quer que eu ligue... A gente procura deixar todas as partes do processo. Então, assim, a Casa Fácil pode dizer que tem uma excelente equipe. Então, acho que está um dos principais diferenciais, de dar toda essa atenção graças a essa equipe que está sempre procurando melhorar para o cliente. Eu fico na mesma sala que a Fátima. A Fátima é a do manual normativo. Ela sempre fala pra mim, não, eu vi isso no manual. Eu falei, você não viu isso no manual? Não tem isso no manual. Aí a gente começa uma briguinha ali. E ela fala, tá aqui, ó. O manual tá... E tem. Tem, tá aqui, ó. E tem. Não dá pra discutir com ela sobre o manual normativo. Nunca ganhei até hoje. Tem. Ah, é mulher, né? A gente guarda um pouquinho. E o que é importante, né? Porque, que nem o Bruno falou, é um constante aprendizado. Então, a Caixa está em diversas mudanças, sempre mudando as suas regras. Então, é importante que a gente tenha essas pessoas que estão ali olhando as mudanças, sempre atenta. Porque, realmente, hoje está financiando 80%, amanhã é 50%. Hoje a taxa de juros é 10%, amanhã é 12%. Então, a gente não sabe que pode acontecer. Então, ter alguém que está sempre olhando ali o manual, que a gente procura entender todo o processo é importante. Então, a equipe sempre ajuda. Eu fico feliz quando o pessoal fala assim, o Patrick conseguiu analisar tudo, mas tudo é através de um trabalho em equipe. Sim, É que nem o Vinícius falou, né? Uma linha de produção. Exatamente, a gente É tem essa linha de todo produção. um processo, né? Exato. Todo um processo. Até como o Patrick, ele vê coisas, por exemplo, um cadastro que vai reprovar um cliente, como a parte do lei de adiantamento, mas às vezes ele pode errar uma letra no nome. Entendeu? Acontece. Erro é humano. E aí é o analista de crédito que ele vai ver esse erro e vai passar esse processo de volta para o Patrick. Então, mesmo aquela questão da documentação que veio errada do construtor para o correspondente cadastra, o cliente passa para avaliação. Se o cadastro tiver algum erro, alguma coisa, volta para o operador refaz o cadastro e faz. Porque é muito complicado, por exemplo, eu recebo uma documentação, eu mesmo faço o cadastro daquele cliente e eu mesmo faço a avaliação de crédito daquele cliente. Tá? Eu estou fazendo 2 operações de um processo, tá? Eu vou conferir, mas eu estou com um certo vício já naquele cadastro. Então, quando eu passo para outra pessoa conferir, ela está vendo aquele documento pela primeira vez. Aí é mais difícil o erro. Tá? Tanto que erro de cadastro, vamos dizer assim, quase zero. Erro de cadastro quase zero na Casa Fácil hoje. Porque passa por uma auditoria, que é onde é o serviço que o Vinícius faz. Então, por isso que às vezes, assim, não é querer ser chato, às vezes, com a documentação. Para aprovar o crédito, a gente pode, com uma foto bem legível do documento, realmente fazer a análise, porque eu consigo ter a informação clara. Às vezes eu abro no computador, consigo dar um zoom. Só que toda aquela documentação, ela precisa passar por uma análise de auditoria. A gente precisa imprimir todos os documentos, escanear e mandar para os auditores. Nem sempre vai ter aquela informação clara. E aí é onde o Vinícius vai ter esse olhar clínico também, e todo o processo passa por isso, desde conferir a documentação, análise de crédito e ver se tudo está conforme. Por quê? O analista vai fazer exatamente esse serviço, de olhar o que o manual da Caixa pede com o que o documento foi apresentado. Então, de repente, às vezes é um risco que está no 8 lá, no 0, e a pessoa fala que é um 8. A gente sabe que é um 0, consigo ver. Mas eu preciso provar para o analista também. Porque se o analista fala que não é, que está cadastrado errado, volta o processo e é tempo que a gente perde. Então, é por isso que é importante ter todo esse cuidado com toda a documentação. Exato. Por isso, esse olhar todo na linha de produção. Acaba sendo mais rápido também, né? Sim. Quando evita erro, acaba sendo Exato. mais rápido e o cliente agradece. Sim. Porque eles têm pressa, ansiedade, é um Exatamente. sonho, né? Se fosse eu, acho que eu seria super ansiosa, viu? Ia ficar toda hora, Todo- Bruno, cadê ia- minha casa? Ia ficar ali sábado e domingo, né? Olha, eu vou falar, até se algum funcionário da Casa Fácil participar de um financiamento, até a gente fica ansioso, Fica né? ansioso. Até o Bruno, se o Bruno for fazer um terreno de construção no nome dele, pra ele, eu tenho certeza que ele vai ficar ansioso também. Até quem trabalha com isso tem a sua ansiedade. Não, É normal, né? eles sabem, eu, tipo, sempre tô mandando mensagem ali pra eles, uma boa comunicação, conversando, pra fluir, né? Porque, até mesmo porque, o que acontece? A gente depende muito também da Caixa Econômica Federal, né? Então, algo que a gente, às vezes, precisa daquilo, entende? Uma informação, por exemplo, agora a gente tá esperando, por exemplo, o subsídio e tudo mais, então a gente precisa bastante um do outro, posso se dizer assim, porque a gente tem que se manter em comunicação constante. Entendi. Ai, ô Davi. Um momento. O quê? Já tinha acabado? A entrevistadora tá quase morrendo. Ah.
Voltando. Então, a Vivano, qual tipo de cliente que vocês mais atendem? Olha, eu posso te dizer que no caso seria aquisição de terreno mais construção. O cliente chega até nós, tá? E ali ele quer comprar tanto o terreno e quer também construir, tá? E esse, resumidamente, de uma forma bem leiga, é a compra do terreno e mais a construção ali. Então, a gente sabe que o cliente ele quer realizar o sonho dele, tá? Porque a maioria dos clientes, tá? Ela não tem o terreno. Tá? Quando a gente fala de construção financiada, tá? Então a gente vai até o cliente, às vezes o cliente vem até nós, então ali a gente acaba explicando para ele todo o processo, tá? Então a compra do terreno depende, por exemplo, de alguns fatores, tá? Mas a gente acaba encaminhando para ele a localização, todas as localizações, ele escolhe, olha, ou até mesmo ele vem até nós e fala assim, olha, queria morar em tal localização. Então a gente tenta associar, né? Claro que a gente faz a pré-aprovação antes do crédito e fala para ele, não, beleza, a gente tem potencial de financiamento para isso. Vamos comprar o terreno, tá? E a gente desenvolve projeto arquitetônico, tá? Às vezes a gente reduz um pouco no custo da construção para a gente comprar aquele terreno naquela localização que ele pretende morar. Então, hoje eu posso te dizer que é o maiores... Na verdade, eu trabalho só com construções financiadas, né? A maioria é... Claro que se um cliente chega até nós e fala, olha, eu tenho recurso próprio, eu quero construir, mas 99% é financiada. Entendi. E assim, a questão de quando é um cliente que vem de fora, e aí você recomenda para ele os bairros que ele... Isso. Os que mais vêm, né? Você fala pra ele, você apresenta pra ele, né? Isso. Quando é algum que vem de fora. E quando é um que, assim, já chega sabendo o bairro que ele quer morar? Então, o que acontece? Quando ele já tem a localização ali definida, tá? Primeiro, eu posso te dizer aqui, a primeira coisa, a gente faz a pré-aprovação do crédito. Porque tudo vai depender da pré-aprovação do crédito, tá? E isso eu falo quando ele... Até a localização. Exatamente, até a localização. A gente acaba abrindo um leque para ele, onde você pretende morar. Até a reunião, no caso, a primeira reunião, a gente já conversa das localizações, antes de fazer a pré-aprovação do crédito, tá? Mas ali a gente já até sabe em relação a quanto que vai pré-aprovar, tá? Porque ali, por exemplo, ele acaba falando pra gente da renda bruta dele, tá? Então, às vezes associada com a esposa dele, tá? Ou até mesmo familiar, tá? Então a gente já sabe quanto de... A gente faz a simulação ali para ele. A gente acaba falando para ele, olha, a pré-aprovação, o potencial de financiamento que você vai ter, ali é X, tá? Então a gente acaba, olha, então esse valor vai para o terreno, esse valor vai para a construção. Então a gente consegue ter essa análise de início com o cliente, tá? E tá tudo bem. Então a gente já começa fazendo a pré-aprovação de crédito, sabe que vai dar o recurso ali para comprar aquele terreno na localização que ele pretende morar. Entendi. E você sempre quis trabalhar com isso, Bruno? Sempre sonhou em ter sua construtora? Olha, de início não, né? Você tem algum engenheiro na família? Não tem. Você é o primeiro. Sou o primeiro. E hoje, claro que tem bastante engenheiros, né, que trabalham com a gente, tudo na construtora. Hoje eu não fico mais posso se dizer, na produção ali, tá? Eu acabo fazendo toda a administração, todo o gerenciamento de todos os engenheiros que estão ali na obra. É interessante que cada responsável técnico de cada casa, tá? Ele tá ali, dando total atenção pro cliente, tá? E fazendo toda a parte de verificação técnica ali da obra, tá? Então eu acho bem interessante porque cada cliente, tá? Tem o seu responsável técnico ali junto com a gente, com a Vivano Construtora, tá? Dando total liberdade em relação se ele quiser fazer alguma alteração ali, desde que seja, quero construir, como a gente conversou, né? Quero construir uma piscina ali, tá? Então a gente acaba fazendo todo o planejamento. Entendi. E assim, a questão do trabalho, tem mais gente que trabalha com você, assim, no seu escritório, você tem equipe? Tenho. Hoje a gente tem a equipe do marketing, tá? A gente tem um estagiário que começou agora também com a gente, tá? E também os engenheiros que estão no canteiro de obra, tá? Entendi. Fazendo todo esse acompanhamento, tá? Da construção. E a questão do marketing, você acha que ajuda bastante, que ajudou bastante? Com certeza. Eu posso dizer, né, que em relação do marketing, tá? Ele foi bem importante pra gente, pra ter esse crescimento. Entendi. Quer deixar algum recado, Bruno? Bom, façam bastante construções financiadas com a Vivano Construtora. E assim, só uma dúvida aqui, faz casa de isopor também?
Fazemos Vou Casa de fazer uma. Isopor. No Santa Felícia, vai ser a primeira, hein? Inclusive, hoje a Caixa aprova, né, Patrick? Sério, que legal. É feito também, é um material, é um processo não convencional, né? Existe também alguns outros métodos não convencionais que a Caixa sim financia também. Entendi, que bacana. E vocês, meninos da Casa Fácil, quer deixar algum recadinho? Alguma coisa? Pessoal, se quiserem entender um pouco mais sobre a questão de financiamento, né? Seja qual a ideia que vocês têm, terreno em construção, aquisição de imóvel usado, imóvel pronto, né? Estamos sempre à disposição, tá? Então pode nos procurar pelas nossas redes sociais, lá vai ter o nosso endereço, a casa vai ter também nosso site para vocês conhecerem, tá? Estamos lá à disposição para atender todos vocês. Maravilha. E você, Vinícius, alguma coisa? Bom, sobre a propaganda, o Patrick já falou, né? Queria agradecer pelo convite, pessoal. Agradecer pelo convite mesmo de participar com vocês aqui. Além disso, agradecer toda a equipe Casa Fácil, né? Sim. Porque vamos falar de financiamento, a gente fala de financiamento porque o Patrick é atendimento, eu cuido da parte de finalização. Também faço algumas visitas imobiliárias falando de financiamento. Mas tem uma equipe gigante por trás de tudo isso que Sim, cuida desse processo, né? Hoje, o correspondente à Casa Fácil, ela tem mais pessoas que trabalham só com habitação do que a própria agência. A agência da Caixa tem uma ou duas pessoas que cuidam de habitação, dependendo do porte da agência, né? E o correspondente hoje tem 7, 8 pessoas cuidando só de habitação. Então, a gente é um braço da Caixa mesmo, que é a porta de entrada da instituição financeira, que é o financiamento habitacional. Que legal. Quero agradecer vocês. Muito obrigada por essa entrevista, por esse podcast tão gostoso, né? Falamos bastante. Tiramos as nossas conclusões de que as mulheres dominam a casa fácil. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Casa Fácil. Obrigada, Vivano, por mais uma vez estar aqui com a gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, do primeiro episódio, no caso, de Cortes em Cena. Tô ansiosa pra ver vocês de novo, hein, no próximo episódio. Muito obrigada você que assistiu. Muito obrigada a vocês novamente. Espero que os cortes deem certo. Quero ver vocês viralizando, hein, no Instagram. Não, se vocês ficarem famosos, lembrem de mim, hein? Com certeza. Vocês têm uma amiga modelo aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima.